Por que os clubes querem ser campeões da Champions League além do prestígio? Porque ele ganha uma grana absurda. Você imagina o Manchester City pegando o Palmeiras, o que acontece? Sócio torcedor é a coisa mais irracional que existe para um torcedor pagar. O dinheiro bem empregado traz título, o dinheiro mal empregado traz estresse. Olá, olá! Vamos para mais um Além das Linhas KTO e a entrevista hoje é para você que quer saber sobre SAF, Libra, LFU, os bastidores do futebol, se o modelo de SAF é o melhor possível. Estamos com o Eric Betting aqui hoje para falar sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente está aí semana a semana crescendo. Então, muito obrigado a você que já está inscrito. Deixe já o seu like, né? Aviso da paróquia. E, claro, lembrando a você que o nosso podcast é trazido e oferecido por kto.bet.br. Está aparecendo na tela o QR Code para você ir lá no site da KTO e aproveitar ainda mais essa Copa do Mundo de clubes. Lembre-se, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Bora para a entrevista. Eric, obrigado por tomar seu tempo aí. Eu sei que você é muito ocupado e passar aqui no nosso estúdio para a gente conversar sobre muitos assuntos. Uma entrevista que vai ter 2h30, te avisaram já? Sem problema nenhum, a gente tá acostumado com isso, por isso eu marquei às 7 horas da manhã numa segunda-feira, que é para dar o troco, tá bom? Tá bom assim, não? Acabando fantástico. Ontem me deu uma depressão. Falei, acordar 6 horas amanhã. 6 horas da manhã. Xinguei bastante, mas estamos aqui. Era um jeito de encaixar na agenda dessa semana aí. Fim das férias escolares tem disso. Não, fim das férias escolares não. Início das férias escolares tem disso, né? Início. Eric, eu tô com meu celular na mão aqui, não estou sendo mal educado. Aliás, isso é uma coisa que eu gostaria de... Geralmente eu tenho campanhas. Eu pareço com o Mauro nesse aspecto, porque eu carrego bandeiras. Uma das bandeiras que eu carrego é a pessoa tá na mesa jantando, ela pega o celular, ela deveria tomar um choque. Concorda, Cris? O Cris está concordando. Vocês todos concordam? Eu acho muito deselegante. É complexo. Eu acho muito deselegante. Então eu estou sendo deselegante, mas é para ler. Não, nós estamos trabalhando, é outra história. Seguinte, hoje é dia 30 de junho, você está vendo esse podcast depois disso, claro, você está vendo esse programa, ouvindo, e estamos pós Flamengo e Bayern, foi um bom jogo, um jogo divertido. A gente não vai entrar nos detalhes técnicos, tal, o Flamengo... Eu gostei do termo divertido. Foi divertido. Foi divertido, eu acho que foi isso. Eu não diria que foi um jogo jogado técnico, tático. Não, foi divertido. Não, em alguns momentos, inclusive, parecia... Diversão, exato. Diversão. E a grande polêmica do Mundial é a necessidade de haver esse Mundial, pelo menos para os europeus. Né? A gente tem várias polêmicas que a gente poderia entrar. E o Rummenigge, que faz parte da diretoria do Bayern, foi um grande jogador, inclusive, da seleção alemã, ele deu uma declaração meio que na esteira do que o Rafinha falou e o Klopp também foi Klopp deu uma detonada no Mundial. Engraçado também. que ele fez isso depois da equipe da Red Bull ser eliminada, né? Não foi durante. É verdade, curioso, né? Na verdade, não tinha pensado nisso. Timing interessante. Curioso, Abre aspas, Rummenigge. Nossos jogadores têm que parar de reclamar. Todas as negociações de contrato que eu acompanho vão sempre em uma direção. Valores mais altos, tempos mais extensos, tudo na maior velocidade. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar. É um milagre que o nosso direito de TV tenha aumentado recentemente em 2%. Concordo, porque a Bundesliga é um campeonato bem pouco competitivo, então realmente é um milagre. É um milagre. Mas os jogadores e seus agentes pedem sempre mais, então esses 2% não adiantam. Por isso, o dinheiro tem que vir de outras competições, como o Mundial de Clubes neste verão. Aliás, o Palmeiras se deu muito bem na classificação, né? Deu muito bem. Muito bem. E para terminar, o Rummenigge disse: essa é uma armadilha que os próprios jogadores criaram para eles mesmos. Engraçado que nas ligas americanas, a gente pode até tocar nesse assunto, existe também essa questão. A NBA, por exemplo, eu acho simplesmente insuportável uma temporada de 82 jogos. Não insuportável a NBA, deixando muito claro, mas a temporada de 82 NBA jogos. eu acho insuportável, né? a temporada. E vai reduzir como? Porque o direito de TV está atrelado à quantidade de jogos, à quantidade de vendas de ingressos. E os salários estão meio que... o salário, E no futebol não é muito falado isso, mas o Rummenigge colocou o dedo nessa ferida. Alemão, né? E assim, o Mundial pra mim é o seguinte, foi um tiro no escuro que deu muito certo da FIFA. E também um contra-ataque do Infantino à UEFA. Exatamente. Tem uma disputa de poder acontecendo no futebol já há uns 7, 8, 10 anos. Que teve um primeiro alarde com a história de criar a Superliga Europeia, e depois no protesto dos clubes ingleses, que é muito curioso, né? O torcedor do Chelsea reclamando do capitalismo no futebol, porque o Chelsea só voltou a existir por causa do Abramovich. Ou começou a existir. Ou começou a existir, vai. Todo respeito à estrutura do Chelsea, mas pô... Vai. E é muito louco porque começou ali, aí a UEFA resolveu ampliar a Champions League para abraçar mais clube, ao mesmo tempo privilegiar os grandes e dar mais dinheiro.
Só que o que começou a acontecer de 20 anos para cá é que a Champions League se tornou o grande produto de clubes do futebol mundial. E isso foi dando aos europeus, à UEFA, cada vez mais dinheiro e cada vez mais poder. Né? As duas coisas, poder político e poder financeiro. E isso a FIFA estava tentando achar um jeito de reduzir. Só que a FIFA é conhecida por organizar torneios de seleções. Uhum. Ela tomou para ela o Mundial de Clubes quando ele era o Intercontinental, que era a Toyota que promovia uma ação de marketing de pegar o campeão da Libertadores, o campeão da Liga, da Copa dos Campeões da UEFA e fazer um jogo no Japão. Era isso. Né? E dali, aí foi se criando a ideia do Mundial de Clubes, Mundial. A FIFA tentou lá em 2000 fazer, trouxe que o Corinthians foi campeão, e era para continuar em 2001, mas a ISL, que era a agência, quebrou, deu para trás isso. Esse é o cenário, tá? Nos últimos 30 anos. E a partir dali, a FIFA, depois, em 2005, tomou para ela um Mundial de Clubes ampliado, com os campeões continentais e tudo mais. Que é o do São Paulo. Que é o do São Paulo, em 2005. E depois, Corinthians, em 2012. E aí você tem esse formato, ponto. E aí começou a ter os tropeços sul-americanos. Começar a ter tropeço A sul-americano. Casablanca, papapá. Exatamente. E ao mesmo tempo, o que acontece? Ele, como produto, ficou uma coisa que, se o sul-americano vai, não pega, o europeu não quer, por que Caiu que em ele prestígio continua? esse Mundial nos Caiu, últimos anos. ele né? veio perdendo. Porque o que começou a acontecer? Ele deixou de ter competitividade. Era um torneio para o campeão europeu ser campeão de novo. Vai, desde 2012. Uhum. São 13 anos, só da Europa. Porque não dá para ter competitividade naquele formato. E aí entra a brincadeira que eu falo, deu um tiro no escuro, porque vamos replicar o modelo Copa do Mundo. Com 32 times. Com 8 32 grupos. times, aumenta a Europa, aumenta a América do Sul. Então você traz os dois grandes centros de atletas, né, do futebol, de torcida e tudo, traz para o negócio e traz os outros. Né? E vamos ver, basicamente foi isso, vamos ver o que dá. Poderia acontecer só uma edição, se fosse flopado. Exato. Aliás, em Teoricamente, lotação de estádio foi bem flopado. até foi, agora. mas aí a gente começa a entender várias coisas. Mas nesse sentido, o que a FIFA fez? Eu preciso diminuir a UEFA. Uhum. Mas como é o único jeito de diminuir a UEFA? É o que o Rubem League fala aqui. Com dinheiro. Por que os clubes querem ser campeões da Champions League além do prestígio? Porque ele ganha uma grana absurda. Você vai olhar ali balanço da lista da Deloitte dos 20 maiores clubes do mundo, que mais faturam e tal. Tem os da Premier League porque a Premier League dá dinheiro. E os que não são da Premier League são os que estão na Champions League até as fases finais. Até porque um jogo de Champions League de oitavas, quartas, semi é garantido de estádio lotado. E não é só o estádio, a questão é a Não tem grande isso. TV. A grande TV, Grande claro. TV. O que entra mesmo é o dinheiro da TV. Porque o resto, se você for pensar na Europa hoje, os clubes ali, tem um grupo de 20 a 30 clubes que quase sempre jogam para o estádio lotado. Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid, PSG hoje, atualmente. São clubes que se tornaram globais e que você, turista, está passando lá, quero ir ver o jogo. Sei o quê. Então, aqueles 10 mil assentos que seriam transitórios numa condição normal, está sempre lotado. Está sempre lotado. A lição desse Mundial, falando em América do Sul e Europa, é que, pelo menos eu li dessa forma, que um clube brasileiro ele consegue competir contra o segundo escalão da Europa, mas não consegue contra o primeiro. E outra coisa, É isso? o clube brasileiro tá... Os que foram. O Fluminense está mais capenga, mas os outros três são os três protagonistas dos últimos 5 anos. O Botafogo um pouco menos, mas dos últimos 3. Então, assim, são clubes que estão europeizados, até certo ponto, na questão de investimento, na questão de técnico, tático. Né? Tem treinadores estrangeiros, tem o Felipe Luiz não é estrangeiro, mas com uma mentalidade estrangeira ali de gerenciar a equipe e tudo. Então você tem, mesmo, você vai pegar hoje, o Flamengo tem um diretor de futebol português, o Palmeiras tem um treinador português, o Botafogo tinha um treinador português. Então são clubes que estão com uma mentalidade europeia na gestão técnica. Então eles também estão competindo porque eles estão nessa condição. Vamos ver o Fluminense. Né? Mas pode ser que agora, quando está no ar, o pessoal já sabe com certeza o destino, mas nós não. Então, assim, quando a gente vê isso, o que acontece? Eu acho que o Brasil hoje tem condição, esses clubes do topo do Brasil, de competir contra o segundo escalão da Europa. De competir com o segundo escalão da Europa. Você imagina o Manchester City pegando o Palmeiras, o que acontece? Em condições normais, com o Manchester City jogando a Vera, o que aconteceu com o Bayern A Juventus tomou 5. A Juventus tomou 5.
O Palmeiras bate de frente com a Juventus? Talvez. Talvez. Né? O Abel, quando o Palmeiras perdeu do Chelsea, ele falou, vocês queriam o quê? Que eu atacasse o Chelsea? O Palmeiras jogou um jogo de contra-ataque o tempo inteiro, achou um gol de pênalti para empatar o jogo e levar para prorrogação. 2 falhas defensivas, 2 gols. Foi só isso. Mas foi um jogo que, taticamente, era aquele que tinha que ser feito. Ou seja, você é pequeno. O Corinthians, para ganhar do Chelsea, jogou fechado. O São Paulo, para ganhar do Liverpool, jogou fechado. Não é de agora isso. Né? Então, assim, ou Botafogo e PSG. Em um jogo só ainda dá. Não tá dando. Mas em um jogo só, talvez dê. É aquela velha máxima, se eles jogarem 10 vezes, Ganha o europeu 8, ganha 9. 8. É. Aí no caso de PSG e Botafogo, foi a vez que o Sua sul-americano vez, ganhou. exatamente. Não tirando o mérito do Botafogo, porque Não, houve não, mérito, não. mas é isso, Mas, é assim, estatística. um PSG Probabilidade, na verdade. pós-título da Champions. Sim, sim. Tem isso também, Eu acho gente. que esse contexto é importante. O Botafogo pós-título da Libertadores fez o quê? Flopou. O time entrou no modo tranquilidade. Conseguimos um maior objetivo. Agora, curioso que... Por que que os jogadores... E agora, claro, um jogador que foi muito vocal foi o Rafinha, que não está jogando o Mundial. Por que que eles são vocais em relação ao Mundial de Clubes, à Copa do Mundo de Clubes, e nunca foram em relação à Copa do Mundo de Seleções? Nunca foram, né? Porque a Copa do Mundo de Seleções é uma a cada 4 anos, o cara quer representar o país e tudo mais, né? Eu acho que tem muito disso. Mas, ao mesmo tempo, você acha que essa Copa do Mundo de Clubes pode ofuscar um pouco a Copa do Mundo de Seleções? Não, acho que não. Não, Acho que não vai não afetar. ofusca. Eu acho que a FIFA achou 2 produtos. Ela tinha um problema, que era a Copa das Confederações. Que era a Que coisa não era mais um flopada problema. do universo, né? Mas ela era importante para o país sede, porque você testava o evento. Por exemplo, imagina se você não testa e faz essa bobagem de parar o jogo por ameaça de raio. Que engraçado. Que vai ter que ter uma abrir um mudança. parênteses? Bobagem entre aspas. O que né? vocês viram nestas semanas de jogo parando é uma terça-feira normal para Anthony Curti comentando beisebol até Era ano o que eu ia passado. falar. Eu achei fantástico os comentários. Ah, que inferno. E eu só degustando, assim, olha só, as Isso é uma pessoas passando verdade. por O senhor isso. é especialista nessa brincadeira. Cara, eu fiz transmissões de 8 horas por causa de rain delay nos Estados Unidos, de beisebol e tal. E é uma coisa deles, dos Estados Unidos. Isso não acontece na Europa. Não. Deu raio, É americano, parou. E tem para-raio nos Estados Unidos, tá, gente? Tirando essa... Eu acredito que o americano esteja certo nesse sentido de nós temos que priorizar o bem-estar do público. Se tem um risco de tomar um raio na cabeça, Sim. melhor priorizar o público, certo? Digamos que não dá para dizer que não saibam fazer gestão de evento. É que foi um choque nas pessoas. Não, é que é uma coisa que você fala assim, cara, e foi uma reclamação do Maresca, né, que é o técnico do Chelsea, ele falou, cara, eu tive que ficar 2 horas mantendo o meu jogador focado para voltar pro jogo. É complexo. E eles não estão nem aí o nível da competição. O Gui vai lembrar, teve uma abertura de temporada de NFL e parou por causa de raio. Abertura de temporada, que é o jogo mais importante de setembro, assim, talvez seja o jogo mais importante até o dia de ação de graça. É o jogo, 6 meses sem NFL, o cara pararam o jogo por causa de raio. Isso foi 2013. Então, 2013? 2013. É cultural É americano. cultural, é cultural só que não americano. é cultural do futebol. E eu acho que chocou as pessoas porque em 94 isso não aconteceu, porque acho que talvez Não tinha lei. não tinha lei. Porque agora Exato. é lei, não é? É. Então, é esse... Então, assim, isso vale como entendimento. A gente sai um pouco da história da Copa das Confederações. A Copa das Confederações tinha os mesmos patrocinadores da Copa do Mundo, a FIFA não podia vender nada de patrocínio, os direitos de TV você já vendia no bloco. E aí entra o ponto, entra a história da Arábia Saudita querendo fazer o greenwashing deles com a partir do esporte. Nos anos 90, isso. Agora. Ah, tá, porque Agora. a Copa das Confederações nasce um pouco assim também, né? Também. A Copa das Confederações nasce disso e agora a Arábia Saudita inventou a nova Copa das Confederações, chegou na FIFA e falou, quanto você precisa pra essa brincadeira aí? 2 bi de dólar. Tranquilo. 1 bi eu dou pelo DAZN, a Arábia comprou o DAZN na plataforma, e mais 1 bi a gente arrecada em direitos de publicidade, patrocínio, a gente fecha essa conta. Né? E aí vem o PIF lá, que entrou agora, né? O fundo privado lá, o fundo de investimento do país, foi quem completou a conta para dar 2 bilhões. E aí você leva essa parte dessa grana para os artistas do espetáculo, os clubes, que por sua vez tem que levar para os jogadores. Porque é assim que a roda do esporte funciona. E aí, a máquina do esporte, vamos usar o nome. Né? É aí que eu ia chegar. Eu plantei essa semente com a declaração do Rummenigge, e aí vamos voltar pro nosso futebol. A gente já teve algumas entrevistas aqui que eu toquei nesse assunto, eu lembro que com a Luana Maluf a gente conversou sobre isso. O preço dos ingressos
aqui no Brasil. A gente tem algumas exceções um pouco mais para baixo, eu acho que o São Paulo é uma exceção, mas também por conta do tamanho do Morumbis, mas os ingressos estão cada vez mais caros. E a gente foi nesse ponto, mas vamos voltar. Por que os ingressos estão mais caros? Porque os salários estão mais altos. Isso, tudo porque está o mais custo, caro. E aí, quem paga essa conta um pouco também é o torcedor. Tem Né? que pagar. Né? É triste, mas tem que pagar. A conta, teoricamente, a conta tem que fechar. Né? O grande ponto é o seguinte, quando você olha a estrutura, não é só o salário do atleta que aumentou, a estrutura que você tem hoje dentro de um clube, num clube de elite ali, lá em cima, disputando, né? O cara tem um serviço ali dentro do clube, o Abel outro dia falou isso no jogo do Palmeiras, né? Ele falou, o que eu recebo no Palmeiras, vai ser difícil eu receber isso em vários clubes no mundo. São pouquíssimos clubes no mundo que vão me entregar a estrutura que eu tenho aqui. De hotelaria, de equipamento esportivo, de preparação médica, de preparação fisiológica. Então, são investimentos também altíssimos em estrutura. Os clubes são uma empresa de ponta no Brasil. São. Hoje você vai pegar Palmeiras. O grande gap que tinha em alguns clubes do Rio em relação a São Paulo era exatamente esse. O gap que o São Paulo passou a ter, o que o Corinthians melhorou quando o Ronaldo chegou. O Ronaldo chegou no Corinthians, chegou pro André Sanches, a primeira coisa falou assim, cara, que CT é esse? O São Paulo o Refis era orgulho. O São Paulo era o orgulho, era a referência. O que aconteceu com o São Paulo nos últimos anos? O Rogério falou isso. Os outros foram o Rogério falou, tá igual quando eu jogava. 20 anos, 10 anos depois. Não pode. Né? O Palmeiras, a revolução do Palmeiras começa quando ele começa a investir na melhoria do centro de treinamento. Porque você vai ganhar o jogo onde? No dia a dia, no treino. Então, tem esses investimentos sendo feitos e também na ponta final, óbvio, o artista. O atleta ganhando cada vez mais no mundo inteiro. E não é só no Brasil, é mundial. Mas isso tudo não vai desembocar do brasileiro que não tem tanto dinheiro ficar excluído? Sim, porque totalmente. isso já acontece nos Estados Unidos e na NFL, por exemplo. Sim. A NFL é o produto premium. Só pra classe A ali. Tipo, o ingresso, para quem tá assistindo que não acompanha futebol americano, pra ter uma ideia, o ingresso da NFL custa $100, 150. Pessoal de classe média, classe baixa, não tem acesso. Não dá. Agora, você usando sua noção total sobre o negócio NFL. Quem transmite NFL lá? Todo mundo. TV aberta. TV aberta, a gente tem CBS, Fox, NBC. E a ABC com o pacote da Disney. Você não precisa pagar, você tem acesso ao evento. Exato. Mas alguns jogos são só na ESPN nos Estados Unidos, que é o Sport TV equivalente, né? Porque tem a ESPN daqui também, enfim. Mas não em tamanho, mas ok. A comparação que eu fafaço é que a ESPN lá é como se fosse o Sport TV e a ABC é Globo, porque eles têm um braço de TV aberta que aqui no Brasil não tem. Aí quinta-feira só no streaming, no Amazon Prime. Tem o jogo de Natal no Netflix agora. Cara, é tanta coisa que eu vou esquecer algum. Não, mas é isso, entendeu? Eu acho que é isso. Como é que eles tentam reduzir... Porque qual é o grande segredo? O que o americano tá olhando é o seguinte, ir ao evento é só para uma elite. Uhum. Agora, o consumo da NFL tem que ser para todos. Sim. Então, isso o futebol brasileiro não entende. Eu diria que até o futebol mundial tem dificuldade muitas vezes de entender. O inglês adotou o modelo americano. Então eles estão fazendo igual. A Premier League está fazendo igual. Mas na Premier League não é um pay-per-view da Sky Sports? Tem, não desculpa. Na questão do preço do evento. Tá. Porque na distribuição, não. A distribuição é bem restrita. A distribuição é super restrita. Assim a própria lei inglesa ajuda isso. Então, a lei da Inglaterra, por exemplo, domingo à tarde tem jogo que não tem transmissão. É proibido por lei. São 6 eventos esportivos é uma lei, é coisa britânica que é espetacular, mas ele tem 6 eventos, entre eles, obviamente, corrida de cavalo, que não podem ter transmissão e tem que ter o evento no domingo à tarde, que é para as pessoas irem ao evento. Isso foi criado provavelmente pela Rainha Elizabeth nos anos 60, 70. E aí tá assim até agora. E continua até hoje com a mudança toda. Vai à Inglaterra, básico. Mas aí... Engraçado que no Brasil tinha isso. Eu lembro que a gente tinha que olhar no jornal de manhã se o jogo ia ter transmissão na TV ou não. Ou não. Mas aí não era nem por questão de lei, era como funcionava. Talvez seja a época da Copa União.
Não depois eu era nos anos 90, eu era Anos criança. 90, é. Porque os dirigentes Tinha tinham algum medo então, de se tinha- passar na TV, o isso, público não vai passar no na TV, o estádio. público vai. Tinha esse conceito. E aí a decisão era meio que a Globo peitando os clubes peitando a Globo, ou a Band também, naquela época. Sim. E aí chegava-se a uma conclusão. O que é interessante é observar, por exemplo, a Alemanha já faz um outro modelo. Ela quer manter acesso popular aos estádios. Então, na Alemanha, se você for olhar, geralmente é a maior média de público e o menor ticket médio. Uhum. Então, a Alemanha, obrigatoriamente, os clubes... E aí não é nem questão legal, é uma decisão da Bundesliga de falar, não, a gente não pode afastar o torcedor da experiência do jogo. Quantos por cento de um time de elite aqui no Brasil, de um dos clubes dos 13, assim, não existe mais... Que era 20, Que era 20. Zé, não entra nessa... Quantos por cento é ingresso e quantos por cento é TV? Tem alguma ideia? Ah, não. A TV é que nos últimos anos, pós-pandemia, teve muita mudança. Mas vamos lá. TV, o que a gente precisaria fazer no Brasil, pegar o balanço dos clubes e fazer assim, exclui atleta, vamos pro resto. Uhum. Né? Porque o Palmeiras bateu 1 bi e tanto, 300 Com venda do milhões venda de atleta. blá, blá, blá. Né? Sim. Então, o que não é errado, tá? Não. É o modelo brasileiro para ganhar Exato, dinheiro, tá exato. certo. A gente exporta o talento, ok, faz parte. Né? Mas, quando a gente entra nessa discussão, a TV vai ocupar 40% da receita desses clubes da elite ali. E o ingresso? Chegando no máximo ali a... Ó, vamos pegar um Brasileirão. Um Brasileirão que dá 100 e poucos milhões de reais de TV, em bilheteria não vai dar... O Palmeiras, acho que ano passado ou retrasado, deu 75 milhões, foi o máximo, em receita de bilheteria. Só que aí tem aquela coisa, tem que separar o que é sócio-torcedor, o que não é, tem a receita líquida. Ou seja, daria diferente para da ser um receita pouquinho bruta. mais barato o ingresso. Daria para ser mais barato. Eu acho que daria para ser mais barato porque ela não é tão significativa. É. Porque dentro da jabuticaba brasileira criamos o sócio-torcedor. O sócio-torcedor é a coisa mais irracional que existe para um torcedor pagar. Porque ele compra o direito, ele não Eu compra nada. Né? compro o direito de Tangível. ter preferência. Você Assim, compra preferência. ele não tem lógica comercial para quem é o consumidor nenhuma. Isso prova o quanto tem de potencial de consumo do torcedor. Porque assim, pensa comigo, você fala assim, olha, você me dá 50 reais por mês, e aí quando eu for vender o negócio, você pode talvez fazer parte dele, mas tem outro que tá pagando 300, que ele tá na frente, tem o que tá pagando 500, que tá na frente, tem... É tipo o Fast Pass da Disney. Mas é que o Fast Pass, você já ganha o lugar, né? Você tem um lugar É garantido. diferente, é verdade. Você não tem um lugar... Antes, quando começou, o sócio-torcedor nesse modelo pegou no Inter em 2006. Quando ele foi campeão da Libertadores. Por quê? Porque o Inter chegou na Libertadores... Ele foi começar o ano, ele estava quebrado, ele quase caiu em 2005 no Brasileiro. Manteve-se, foi para Libertadores. Em 2005... Não, 2005 não é que eles competem com o Corinthians? Pelo título? 2005... Então, e por isso ele classifica para... Não, 2005 2004, 2004 ele eu quase acho. cai. Isso. Aí 2005 ele volta. Aí ele quase é campeão brasileiro. Aí 2006 eles lançam Não fala 2006, não. o... Vamos pular essa parte. Foi legal. Mas Vamos pular essa parte. Não, mas o que acontece ali que é interessante é o seguinte. Pro São Paulo, vocês sabem. Quando começa a campanha do Inter, o Inter não enchia o Beira-Rio. O Inter não conseguia encher o Beira-Rio. O Beira-Rio tinha, na época, 45 mil lugares. E o estádio vivia sempre com 15 mil, 20 mil, estourando ainda mais Porto Alegre. Às vezes chove, às vezes faz frio, não sei o quê. Era super difícil o torcedor querer ir pro Libertadores jogo. acabava no meio do ano, né? Porto A Libertadores Alegre, era até do junho. lado do Guaíba, no frio do cacete. Aquele frio e tal. E não era só por causa da Libertadores, mas o Inter tava ali. Ó. E aí eles começaram a fazer uma campanha assim, vire sócio torcedor e você tem acesso pro estádio. O acesso, o ingresso. Você ia pro jogo. E Então faz você sentido. pagava, que aí é o modelo Netflix. Você assina uma mensalidade e aí você tem direito aí... Que é o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, com o Season Ticket. Você compra Exato. o ano inteiro. Antes sempre se fazia o Season Ticket. Qual foi a grande sacada aqui? Você criou um negócio que não era o Season. Ele não estava vendendo 38 ingressos, Por mês. 15 ingressos. É um mês. Você paga uma mensalidade, você vai a quantos jogos tiver. Tem um, você pagou 40 reais para ir em um. Tem 10, você pagou 4 reais cada jogo. E aí você garante a renda, mas não necessariamente o cara vai. Aí Você o garante a problema é renda, dele. não necessariamente o cara vai. Só que o que aconteceu? O Inter foi chegando. Bateu semifinal, acabou a quantidade de lugar disponível no Beira-Rio. Porque tudo virou sócio torcedor.
Porra, é o melhor jeito de ir pro jogo. Pagando pouquíssimo. Então ainda você perdeu a receita de ingresso. Uhum. Então, quando o Inter percebeu isso, ele falou, cara, eu criei um problema. Uhum. Que era uma solução, virou um O que problema. era uma porque solução a em semifinal janeiro... poderia cobrar 3 vezes o que valor. era solução em janeiro, em abril virou um problema. É as coisas malucas do futebol. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram e criaram assim, não, então não vai ser ingresso garantido, eles tiveram que fazer uma baita de uma mudança jurídica ali. Não vai ser ingresso garantido, vai ser direito a comprar. E ele mostrou um caminho novo para sócio torcedor, que desde 98 o Curitiba tinha tentado implementar e o São Paulo em 99. O São Paulo quis implementar para tentar reduzir a interferência da torcida organizada sobre o clube. E aí eles vão criar uma modalidade que a gente gerencia o torcedor. Uhum. Né? Essa era a ideia, baita de uma sacada. Mas só foi pegar quando o Inter fez desse jeito. E a partir dali todos os clubes começaram a fazer desse jeito. Replicaram a ideia. Só que aí o que acontece? Tentando fechar o raciocínio. A receita de ingresso no Brasil, a receita, e que os clubes ainda não sabem fazer essa conta, até porque às vezes não dá para fazer essa conta, a receita de dia de jogo, que é esse o conceito americano, é o match day. Por quê? O cara vai lá comprar, o cara vai lá comprar um serviço extra, vai fazer uma compra numa loja, vai não sei o quê, e toda essa receita entra pro clube. Aqui no Brasil, muitos clubes nem são donos do próprio estádio. Uhum. O Maracanã, por exemplo, o Fluminense joga, o Flamengo joga, mas a fazer uma concessão loja é dos do Fluminense. dois. É. Você até tem É a um, loja dos é um dois. abismo É uma de diferença. zona. É um Isso é uma abismo, zona. abismo, uma abismo, zona. abismo de diferença. Ano passado, eu estive em Nova York, fui ver o jogo dos Mets, dos Yankees, e eu vou com frequência ao Morumbi. Eu acho que melhorou muito em termos de ter restaurantes para... lanchonetes, restaurantes para comer, coisa que não existia há 15, 20 anos. Era só os vendedores ambulantes passando com aquela Isso. caixa Exato. na arquibancada. Mas, por exemplo, no Yankee Stadium. Claro que eu estou indo para os Yankees, que é uma das 3 maiores franquias esportivas do mundo, né? Fui no exemplo mais absurdo. Mas o São Paulo tá num patamar que dá para ser isso. No Brasil, no Brasil é a terceira torcida. Né? É isso. De acordo com a pesquisa recente. Cara, tem 2 lojas dos Yankees enormes no estádio. Cara, o turista vai lá e compra um monte de coisa, e é camisa. E isso, eu vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa muito importante. Eu acho um desperdício imenso a falta de produto de clube de futebol no Brasil. Beira o ridículo como isso não é explorado, cara. Assim, é vergonhoso. Você poderia ter... Esse copo aqui poderia ser vendido com o logo de um time e as pessoas iam comprar. E você não encontra. É mais fácil você comprar um copo falsificado, entre aspas. Não, mas se você comprar um copo da NBA. Um copo da NBA. É mais porque, cara, eles vendem meia, tudo. Boné, obviamente, jaqueta. Aí jaqueta tem jaqueta que, né, que o Cris tá usando aqui, corta-vento. Tem jaqueta moletom. Tem o moletom que o Gui tá usando aqui. E no Brasil, cara, é extremamente mal explorado isso. Não tem. Papelaria. Não tem caderno. Não, o Flamengo tem. O Rio de Janeiro tem melhorado. Faz isso um pouco melhor. Mas eu digo no estádio, né? A gente tem as lojas dos times, a gente tem loja do Palmeiras, tem uma perto de casa, inclusive, do Corinthians. Não, isso foi algo que evoluiu nos últimos 15 anos. Mas eu ainda acho tão mal, porque geralmente essas lojas dos times têm roupa. O que eu tô falando é o além. Sim, não. É o dia a dia, é utensílio. Copo, é mesa, é chuveiro, é toalha. O Red Bull tá fazendo algumas coisas assim com o Bragantino, mas aí é um universo micro. Mas assim, menor. Se eles estão fazendo, dá pra existir, certo? Exato. Né? Tem 2 coisas nessa história de licenciamento que elas são importantes de entender. Uma o mercado americano é o mercado americano. Uhum. Né? É algo de outro mundo. Né? O americano é feito de consumo. Né? Sim. Ele é motivado a Totalmente. consumir, ele entende... Mas eu acho que com o esporte é parecido. Com o esporte é muito parecido. O que entra no problema, que eu digo, que aí vem pro modelo Brasil. O clube não sabe qual o tamanho que ele tem. Ele não sabe o tamanho que ele tem. Ele não sabe onde está o cliente. Não sabe. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Tá, tem. Beleza. Como? De que tipo? De que jeito? Onde? Onde eu vou poder lançar? Eu lembro uma vez a gente estava discutindo criar uma corrida de rua do Flamengo. E aí a discussão era, eu falei assim, mas quantas pessoas correm no Rio de Janeiro? Quantas pessoas, torcedores do Flamengo, tem no... A discussão era assim. Mas é que tá, Eric, olha que louco. A NFL, a Effect, que cuida da agência, da NFL, fez uma corrida, uma NFL Run, e teve muita gente no Ibirapuera. O Flamengo... Não, então, vai dar certo. Mas é aquilo.
quanto custa uma licença para fazer essa prova? A discussão estava nisso. Eu falei, não pode ser mais do que a do Corinthians. Valorar. Uhum. Eu tenho que pagar para o Flamengo o mesmo que eu pago para o Corinthians, por uma questão matemática. O torcedor do Corinthians em São Paulo tem mais em proporção do que do Flamengo no Rio. A torcida do Flamengo é espalhada pelo Brasil. No Rio de Janeiro, que é uma cidade menor que São Paulo, tem menos flamenguista do que existe de corintiano em São Paulo. E aí você entra por uma questão matemática. E é esse nível de preocupação eu não vejo o futebol ter. Eu não vou chegar para... Eu já vi várias propostas de patrocínio de clube que ele entra no macro. E aí quando você vai para um negócio que eu preciso fazer um licenciamento de um produto, como eu faço esse licenciamento? Qual é o valor dele? Qual o potencial de consumo? São perguntas que a gente não sabe ainda. A raiz do problema responder. é não saber quanto vale, é o valuation. E aí qual é o problema? Eu chego lá e falo assim, quero licenciar o copo. Eu sou o fabricante do copo. Eu chego lá e falo assim, eu vou criar o copo tal. Eu não vou saber dizer quanto eu vou vender. Porque nunca foi feito, bem feito. Ao mesmo tempo, o clube não vai saber me dizer qual é o potencial de venda. E, por fim, o clube não vai saber dizer quanto vale e eu não vou saber dizer quanto vale. Mas é muito quanto eu louco pago? Porque qual é o modelo desse licenciamento no Brasil? Porque o clube é preguiçoso. É uma porcentagem. Não. Geralmente é o mínimo garantido. Porque aí eu não tenho. Eu ganhei 4 milhões de reais, você pagou 3 milhões de reais para fazer o copo do São Paulo. Que eu vou vender a 10 reais, São Paulo tem quantos milhões de torcedores? 16, 17, 18 milhões, 20 milhões, vamos botar em 20. Pô, se eu vender 20 milhões, eu vender 1% de 10% disso? Não. 10% disso, 2 milhões de pessoas? 5%, vamos fazer melhor, 1 milhão de pessoas. Eu vender a 10 reais, deu 10 milhões. Só que você precisa vender 10 milhões de copos. Dá para vender 10 milhões de copos? Ninguém sabe. Não dá para saber. Aí eu pago os 3 milhões que eu falo, porra, eu vou fazer o copo de São Paulo. Aí você vai lá, você vendeu 100 mil. E você tem prejuízo. Aí você quebrou. Porque o clube cobrou um valor que não fazia sentido. Então, o licenciamento, para mim, não cresce no Brasil porque o clube não tem uma área de licenciamento de fato. Ele geralmente tem pessoas super dedicadas, que são boas, que conhecem, que entendem, só que o clube deveria ser o próprio licenciador da marca. Isso fez o Manchester United em 1990. E virou um case mundial. E é um dos 10, mesmo com o United nessa fase terrível, Continua lá. ainda é um dos 10 maiores clubes terceiro mais rico do mundo, sempre. Só quando não tem a performance esportiva, que é o que acontece agora, ele perde porque os outros ganham mais. Então, e esse é o modelo americano. Só que no modelo americano é o quê? A NBA já tem o departamento de licenciamento dela e os clubes têm o departamento de licenciamento deles. E aí eu vou puxar isso para falar de um outro assunto. A NFL vende os seus direitos, a NBA também, em bloco de licenciamento. A NFL tem um braço desde os anos 60, olha isso, desde os anos 60, que é a NFL Properties, e você pode comprar os direitos, você coloca todos os... Porque aí faria sentido, né? Porque aí você poderia fazer Copa de São Paulo, Palmeiras, Flamengo, blá, 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 e aí faria sentido. E aí eu vou entrar no assunto Liga Brasileira. A gente falou bastante já nessa entrevista sobre o Mundial de Clubes, sobre a Copa do Mundo de Clubes. E para dar ainda mais emoção na fase final do torneio, no mata-mata, a KTO traz uma nova promoção para vocês, que é o ganho antecipado. Como funciona? Vou usar um exemplo prático do jogo Bayern de Munique e Flamengo. 2 gols de vantagem, flow, tá resolvido. Como funciona então? O Flamengo estava 0-0 no início do jogo, deu 10 minutos, o Bayern abriu 2-0. Quem apostou no Bayern, neste caso, tá vida resolvida, ganho antecipado. 2 gols de diferença, não precisa o resto do jogo. Deu green, tá resolvido, tá liquidada a fatura. Então dá uma olhada lá na KTO, as apostas que são possíveis do ganho antecipado tem um tiquezinho verde e, claro, serve para o mercado aí de quem vai vencer a partida e, obviamente, não serve para o empate, porque o empate não tem como abrir 2 gols. Então aproveita para o resto aí do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, para você dar ainda mais emoção nos jogos da fase de mata-mata. E lembrando sempre, jogue com responsabilidade apenas para maiores de 18 anos. Agora, de volta com a entrevista. Então já vamos lá. Por que em 2025 o Brasil ainda não tem uma liga? Porque os dirigentes não entendem isso que a gente está falando aqui. Não querem. Não é que não entende. Entende. Mas, de novo, você tem uma base geral em que você precisa abrir mão de muita coisa para ganhar muita coisa na frente. Como não tem um dono, a NBA tem um dono, que são os clubes. Né?
Então, a função da NBA é fazer cada vez mais os donos ganharem mais dinheiro. Pode ser para reinvestir no produto, salário de atleta, o que seja. A função da NBA é essa, transformar no melhor produto possível para ganhar mais dinheiro possível. Aqui, não tem alguém gerenciando isso. A gente falou de UEFA e FIFA. A UEFA faz isso com a Champions League. Eu preciso pegar esse produto, transformar esse produto e daí distribuir o dinheiro. Basicamente, os Estados Unidos estão vivendo um capitalismo esportivo e a gente está no feudalismo. É uma boa analogia. E eu sempre falo, o que o americano brinca, que ele fala que o que dá certo na Liga Americana é porque ela é socialista. Não, é Na capitalismo verdade, puro, ela é franquia. ela, na verdade, é a essência da teoria do Marx de capitalismo. Não na teoria dele, mas assim, o que seria o modelo ideal de capitalismo? Oligopólio. E distribuição da riqueza. Exato. E não concentração da riqueza. O que a gente faz aqui? Concentração de riqueza. O modelo capitalista que, infelizmente, virou no mundo inteiro é concentração de riqueza e não distribuição de riqueza. A liga esportiva é distribuição de riqueza. Eu concentro no dono que espalha entre os donos. Na verdade, que é um dono que são vários donos. E você vai espalhando ao máximo essa riqueza. Entre os atletas, entre os funcionários, entre todo mundo. Aqui, o que acontece? Cada um quer puxar para si mesmo. Pro feudo. Pro feudo. E ninguém entende que quanto mais próximos e unidos os clubes estiverem, mais dinheiro eles ganham e melhor fica o negócio deles. Eu acho que uma das raízes do problema é, na NFL, o direito de televisão é dividido em 32 partes. Green Bay é uma cidade de 100 mil habitantes, o Green Bay Packers ganha a mesma coisa, De e Nova o New York. York Giants, que é Nova York, o maior mercado. A Premier League, a diferença do que recebe mais, pelo menos, é 1,6, 1,5. Isso, cada vez menor. E o direito internacional é por igual. É por igual. No Brasil, a conversa é o quê? A diferença, o delta ser 4 vezes, né? 4,5, O por aí. Delta era em Clube dos 13, em 2010, quando romperam o Clube dos 13, o Delta tava o Corinthians, Flamengo, que eram os que mais ganhavam. Corinthians, Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, que eram os que mais ganhavam, 5. Pro Curitiba, Figueirense, lá, os outros, era 3. É menos que La Liga, né? É menos que a La Liga. O Brasil tinha um sistema que era mundialmente visto como o melhor sistema de divisão de dinheiro do futebol. Ele era considerado exemplo pro mundo. E aí o que os clubes fizeram foi acabar com isso. Por quê? Inflados por Globo, Corinthians e Flamengo, quebraram o Clube dos 13. Como o clube pequeno aceitou isso? Né? Porque o clube pequeno votou nisso também. Senão eles poderiam falar, vai embora, Corinthians e Flamengo, deixa a gente aqui, continuamos. E a CBF estava junto, o Ricardo Teixeira na época. Mas enfim, o que o clube pequeno teve que aceitar? Ele teve que aceitar porque ele saiu de uma grana que era de 7 milhões para 28. Só que ele não entendeu que quem ganhava 28 saltou para 90. O gap ficou de 12, 15. E hoje eles estão tentando voltar para isso daqui. Só que assim, e aí a gente foi para negociação individual, a gente foi para tudo errado. Tudo errado. Não era perfeito com o Clube dos 13, mas era menos imperfeito. Entrou mais dinheiro no futebol? Ia entrar, não tinha como. Tava com concorrência entre Globo e Record, tava com Fox Sports entrando no mercado, ESPN precisando ter um pedaço dela, Sport TV tentando também, vinha a Copa do Mundo pro Brasil, ia ter investimento crescendo. Não tem como. Era natural crescer os direitos de transmissão e era natural dobrar o valor. O que a Globo fez, dobrou o valor, só que foi para negociação individual. Aí, você pode mais que eu posso menos que você. Eu vou aceitar menos, você vai aceitar mais, só mais. Aí vai embora. Então, esse é o problema que faz com que até hoje a gente não tenha liga. Porque os clubes não entenderam que juntos eles vão poder negociar um valor maior. Acho que agora eles estão percebendo isso. Só que eles têm um problema. O melhor dinheiro eles já venderam cada um por si. Em 2 blocos, mas cada um por si. Então, o Flamengo na Libra tem uma negociação, o Fluminense na LFU tem outra. E além disso, os clubes da LFU, tirando o Corinthians, venderam lá 10% dos direitos dele, pelo menos 10% dos direitos de mídia por 50 anos, para o fundo de investimento. Então, quando ele recebeu todo, ele estava recebendo, na verdade, pelo menos 90%, para não dizer menos. Então já vai ter esse gap de 10% da grana. Então, esse desequilíbrio, por 50 anos, você não vai resolver. A não ser que o clube recompre esse direito dos caras. E os caras não vão querer vender. Não. Porque dá muito dinheiro. Então, você está numa situação de muita fragilidade ainda. Existe uma fragilidade de falar assim, tá, eu vou aceitar ganhar menos. Ou,
o que foi feito na Espanha, que não foi fácil. Na Espanha, em 2015, foi obrigatório por lei criar a liga e vender exclusivamente e vender coletivamente os direitos. Por quê? Porque em 2014, se eu não me engano, o Barcelona foi campeão sem ter o jogo decisivo transmitido em nenhum lugar. Porque o Sevilha sentou em cima da lei do mandante, falou, eu não vou vender meus direitos. Porque vocês pagam muito mais para Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid ganhavam 80% de toda a receita de TV da Espanha. Por isso que tinha. Todo mundo vai ficar igual a Espanha. Não, não vai. O Brasil não vai dar para ficar desse jeito, porque tem muito clube grande. Mas estava nisso. Aí o que aconteceu? Quando entrou nisso, o Sevilha sentou. E aí, curiosamente, destino quis que a final, o jogo decisivo da La Liga, fosse Sevilha e Barcelona. Mando do Sevilha, sem transmissão. A Espanha inteira não pôde ver o título. Aí, talvez o rei não ficou satisfeito, sei lá qual foi o motivo, mas enfim, óbvio, virou uma baita discussão. Não tem cabimento isso daqui. Mas por que isso acontece? Aí chegaram na raiz do problema. O Barcelona e o Real Madrid não querem ganhar menos. E eu concordo, nenhum clube vai querer ganhar menos do que ele tem. Só que o governo... Mas aí que está o X da questão. Nos anos 60, existiu essa discussão na NFL, e os donos de Giants e Bears, ou seja, Nova York e Chicago, dois dos 3 maiores mercados dos Estados Unidos, sabiam que é um passo para trás para dar 2 para frente. E aí tem uma frase de um comissário da NFL, que é o Burt Bell, eu acho muito boa essa frase, eu acho que ela precisa ser internalizada nos dirigentes do Brasil, que é: a liga é tão forte quanto o seu time mais fraco. A corrente é tão forte contra a sua corrente, o seu elo mais fraco. Eu acho que isso não é percebido aqui. Não tá nem aí. Não tá nem aí. A visão do Flamengo é que ele existe sem ninguém. Do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, qualquer clube. Sempre. Por quê? Porque aí entra a mania de estar no topo da pirâmide ali, sentado na cadeira de presidente ou presidenta, um torcedor. Por que tá mudando um pouco? Porque a Leila tem uma visão diferente. Porque o São Paulo tá fragilizado, o Júlio tem que negociar. Porque o Santos está fragilizado, tem que negociar. O Flamengo, mesmo forte, com o Landim, entendia que era um caminho melhor. O BAP já traz outra visão. E aí já começa a ter ruído. Só que aí todos os outros 19 clubes falaram, Flamengo, desculpa. Ou é ou não é, cara. A gente não vai deixar isso, você contaminar o resto. Então, hoje, a gente tem isso. A Leila sai daqui a 2 anos. O Casares, teoricamente, sai também. Então, a gente vai ter sucessão de presidentes. Você não tem dono. E não acontece, exato. Você não tem dono. Quer dizer, tem o Textor, sim. tem o Pedrinho BH, Bahia, tem o City, tem o Atlético Mineiro. Então, começou a ter um pouquinho esse movimento de opa, peraí. Né? Só que aí, quando você tá... Então, olha o tamanho da zona que a gente tá falando. É muito bagunçado. E visões de negócios completamente distintas. Então o Textor, que inicialmente sentou e falou, eu quero sentar com os grandes, ele percebeu que para a torcida do Botafogo ele precisava fazer um personagem que eu brigo sempre com o Palmeiras e o Flamengo. Que é o que ele fez no Lyon com o Sheik. Do PSG. Eu vou brigar lá porque eu vou dizer que eu tô lá. E ele não conseguiu estar lá e ele agora foi rebaixado. Então o Lyon quer matar ele, a torcida do Lyon quer matar ele. Imagina se isso acontecesse no Botafogo. Ele comprar a briga, não aguentar a briga e o time ser rebaixado. É que lá foi por questão financeira. Mas enfim... Quando você entra em toda essa discussão, o Textor já foi pro outro lado. Eu vou brigar com o Palmeiras e o Flamengo. Ele já nem tá olhando o melhor negócio para ele. Olha que doido. Ele tá olhando o cenário político. Por incrível que pareça, o cenário político dele. Você vai olhar, é tudo cenário político. Não é econômico. Não é econômico. Em todos os clubes. O Grêmio tá aqui, o Inter vem para cá. O Inter tá aqui, o Grêmio vem para cá. Quem manda hoje na LFU e na Libra? Quem manda? Quem é a figura... Porque na NFL, por exemplo, eu posso apontar o Jerry Jones. Na LFU, talvez o dirigente mais proeminente esteja o Marcelo Paz do Fortaleza. Talvez. Mais vocal, pelo menos o porta-voz. É o porta-voz, é quem assume lideranças em algumas coisas e tal, mas a LFU está talvez mais coesa nas discussões. Na Libra, Leila e Júlio muito fortes, o Flamengo já teve força, mudou a gestão, o Flamengo foi tirado de escanteio. O Corinthians, por exemplo, não apita nada na LFU, chegou por último,
e chegou Corinthians na é tipo a zona Itália que na Primeira tá. Guerra. Tipo, pulou pro outro lado, assim, tá bom. Mas do tipo, o Corinthians tá tão zoado Tá a que não situação. tem força. Inclusive, hoje é dia 30 de junho, tá? É. Porque até o programa ser publicado, pode ser que muita tenha coisa pode acontecer no Corinthians, então vamos deixar isso muito claro. É tudo tão bagunçado nesse sentido que faltaria, a meu ver, o que realmente hoje, infelizmente, seria uma lei falando ou é isso ou é isso. O modelo da NFL é utópico, então. Da NBA e da NFL é utópico pro Brasil. Mesmo da Premier League. Eu acho que então, vamos lá. O modelo a existir seria o da Premier League, La Liga. O que eu mais gosto é o da Bundesliga. Como que é o da Bundesliga? Esse eu não É conheço. muito parecido. As divisões de dinheiro são as mais próximas possíveis. A venda internacional dividida por igual também. É que o alemão nisso ele tem uma racionalização de não pode, por pior que seja, porque só dá Bayern de Munique, mas assim, a gente tem que cuidar de todos. Então a gente tem que tentar deixar o futebol alemão fortalecido. É que é muito doido. Você fala assim, é um modelo interessante, só que ele não funciona na prática. Na prática só dá Bayern de Munique. Por quê? Porque ele está em Munique, que é o centro comercial. Por que tem tanta resistência no futebol, um teto salarial? Porque ele é inaplicável. Porque o futebol é global. Não dá pra você botar teto salarial. Você põe aqui na Argentina, o cara fura o teto. E aí ia fragilizar a própria liga. Por exemplo, a FIFA teve um problemão nessa história agora da... Problemão não, mas enfim, ela quebrou um pouco de cabeça com a história da premiação para os clubes no Mundial de Clubes. Inicialmente falou, vai dividir tudo por igual. Se fosse isso, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo saíram com 75 milhões de euros só para entrar no campeonato. Faz o cálculo aí, 75 o vezes Auckland 6. FC ia ganhar 75 milhões. O Auckland FC ia ganhar 75 milhões. Um clube que é amador. Né? Então, a FIFA fez um cálculo e chegou num cálculo... Então, em função do desempenho, né? Em função da história, do desempenho do mercado local e tudo mais. Porque assim, imagina na Argentina o impacto que teve Boca e River estarem nesse campeonato. Se aqui já teve desse tamanho, imagina lá, que o abismo é ainda maior. Os clubes são semi-profissionais. O Palmeiras ganhou para as quartas de final 75 milhões? 75 para chegar nas quartas. Eu acho que a Leila agora. deveria subir a escada do Museu da Filadélfia do Rock umas 15 vezes por conta disso. Porque, cara, 75 milhões de reais é muito dinheiro. Não, o Palmeiras já ganhou, se somar a primeira fase e tudo, acho que já deu 200 milhões de reais. Se eu não me falha a memória. Que dá mais ou menos mais que a TV. 20% do faturamento do Palmeiras no ano passado. Não, é mais que a TV do brasileiro. Que é o principal torneio, é o principal dinheiro do futebol brasileiro, é o Campeonato Brasileiro da Série A. É mais do que dinheiro de Campeonato Brasileiro se ele for campeão. Vou fazer uma pergunta só Para sobre o jogar Mundial, 4 jogos, tá? 38 vezes 4. Esse ranking para classificar os europeus que veio nessa leva Porto, o RB Leipzig e o ranking da Conmebol que apareceu o River e Boca lá, esse ranking aí me pareceu... Eu acho ele questionável. Meio tipo... Temos que dar uma ampliada no grupo, né? Uma diversificada. Tem que ter. Porque não me pareceu muito objetivo, vamos dizer assim. Ali para mim é muito claro que eles estão criando regras para que você consiga ao máximo... Posição. Me pareceu tipo, precisam vender direito para Portugal, né? Isso. Os caras não vão acho que nem direito para Portugal. Onde é a próxima Copa? 2030? Portugal, Espanha e Marrocos. Casablanca. Você tem que ter. Tem que estar nos mercados. Porque se fosse por critério técnico, talvez a gente teria mais times... Talvez o Barcelona estaria, por exemplo. Mais times da Premier League. Sim. A tendência seria ficar a mesma coisa, versão Brasil e Europa ali, os times topo da Europa e topo do Brasil. Não tem muito como fugir disso. Como performance, como tudo, porque o dinheiro está indo para esses caras. E aí sim, onde eu acho que é o problema, entre aspas. Mas se você pegar, divide em 4 anos, o Palmeiras adicionou pelo menos 50 milhões de reais por ano nos próximos 5 anos. 4 anos. Até o próximo Mundial. Ganhar a Libertadores vai ser ainda mais importante agora. Ganhar a Libertadores te dá 100 milhões, cara. Pelo menos 100 milhões a mais. O mais beneficiado nessa história toda dos brasileiros talvez tenha sido o Fluminense. Em termos de pelo respiro, equilíbrio, de respiro, oxigênio. sem dúvida. Mas por isso que o Fluminense fez umas contratações e você fala, o que o Fluminense está fazendo? Ele já estava olhando esse dinheiro. Você acha que a diferença dos argentinos da Libertadores, principalmente Boca e River, para um futuro de médio e longo prazo, ela dá uma diminuída com esse oxigênio que os dois times ganharam? Eu acho muito pouco provável, porque as receitas do futebol argentino não vão crescer.
É só um respiro. Para eles, na Argentina, e no meu ver, no médio e longo prazo, pro futebol argentino é péssimo. Porque eles vão capitalizar demais, mais ainda do que eles já são em relação ao restante. De Boca e River em relação ao resto. Ao restante. Então vai ser muito E a gente difícil. viu uma competitividade difusa na Argentina nos últimos anos, né? Acho que essa polarização Boca e River deu uma diminuída. Tinha dado uma diminuída por péssimas gestões, por clubes... E assim, o futebol argentino perdeu dinheiro. Ele não compete... O argentino... Vamos lá, tirando o Boca de 2023, que foi um acaso, você vê algum time argentino conseguindo competir na Libertadores? Não. Você não vê. O medo que existia de enfrentar um River e um Boca Não existe. não existe mais. Não existe. Não existe O mais. problema pro time brasileiro hoje na Libertadores é o time brasileiro. brasileiro. Exatamente. Você olha e fala, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, cara, tira esses caras de perto. Exatamente. Eu conversando o ano passado com o presidente, com o CEO do Atlético Mineiro, ele brincou comigo, ele falou, pô, a nossa torcida é pro Palmeiras ficar longe da nossa chave, porque o Palmeiras sempre ferra a gente. É isso, assim, o Atlético Mineiro via, o problema dele era o Palmeiras, não é o Boca, não é o River, não é a altitude, não. Isso, pro time brasileiro, já acabou. Até porque o talento sul-americano tá onde? Tá no Brasil. Também tem essa O mudança, talento né? sul-americano tá no Brasil. Esquece, não vai ter como. E o problema é, o Boca e o River estão ganhando ali, eles ganharam só a fase inicial. Primeiro, já nem passaram pra segunda fase. Sim. E eles não vão ter no dia a dia a rampagem de receita que teve aqui. Não vai ter, não tem como chegar. Esse dinheiro para os brasileiros, ele vai fazer mais dinheiro. Para Boca e River é só um respiro. Isso? Porque River eles vão continuar reinantes, dominantes local e vão poder usar melhor o dinheiro. Agora, aqui, você vai pegar, eu não sei como foi combinada a divisão dessa receita com os atletas, tá? Uhum. Porque às vezes boa parte foi para ir para atleta e tudo mais. Mas quando você pega, por exemplo, se o clube realmente usar todo esse valor para reinvestir, por exemplo, o Paulinho é a brincadeira. O Paulinho custou 110 milhões de reais, fez um gol de 70 milhões no Palmeiras. Ele já praticamente se pagou nesse gol. É surreal isso, é muito dinheiro. É muito dinheiro que entrou. Então, isso, lá, o que pode acontecer? O Palmeiras esse ano, com o dinheiro do Mundial, não precisa vender um jogador como o Alan, por exemplo, que está surgindo agora mais um grande craque. E se ele segurar mais 3 anos, em vez de vender por 30 milhões de euros, vai vender por 60. Qual é o impacto disso para frente? Então, esse jogo novo que eu acho que o Mundial de Clubes traz para as finanças, que a FIFA tentou ao máximo reduzir, mas que é onde, aí voltando para o Rummenigge do nosso começo do programa, é onde o clube vai querer. Porque para o europeu o impacto é menor. É uma bela O receita, europeu o impacto é menor, mas é uma receita, né? Mas ainda é uma receita. Seja campeão. E o que o clube europeu pode estar fazendo? Eu vou ignorar essa receita. PSG não precisa dessa receita, certo? Uhum. O cara gasta muito mais que isso. Eu dou para os jogadores. Para tentar motivá-los também. Não, para tentar não, né? Eu motivaria. Você termina o campeonato ganhando o quê? Uns 7, 8 milhões de dólares? Você entraria com mais vontade, não entraria Certamente. não? Certamente. Inclusive, fica a dica aí. Quem quiser, né? Para eu ser motivado dessa forma também no nosso programa. 7 milhões de dólares seriam... reais também tá bom, vai. Tá ótimo. Não, só dólar. Tá ótimo. Tá bom. 7 milhões de reais é um dinheiro que eu nem sei como é. Abrir a conta tem 7 dígitos. Enfim. Eric, antes da gente falar de SAF, conta pra mim como que você foi seguir nesse caminho da máquina do esporte, do marketing, e menos na parte tática, da vivência e mais na parte administrativa. Vamos lá, eu acho que eu brinco que todo jornalista esportivo, quando ele fala assim, pô, eu quero cobrir uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, atualmente, né, tem esse campo trazido graças a vocês que trazem o esporte americano, pô, tá numa NBA, numa NFL, ou no Super Bowl, enfim, né? E isso que motiva a gente quando a gente começa a carreira e tal. Eu tinha exemplo na família, o Mauro, meu primo é 13 anos mais velho que eu, praticamente. Eu brinco que meus pais são culpados, porque de domingo eu começava indo, minha mãe me deixava na casa da minha tia, do Mauro, eu pegava, ia com ele, a gente ia para algum estádio, ponto X, ele transmitia o jogo pela Rádio Gazeta. Aí eu já tinha convivência com o rádio. A gente saía, chegava à redação da Folha da Tarde, o Mauro sempre multimídia, né? E 70 empregos desde sempre. Chegava na redação da Folha da Tarde e ele escrevia a coluna dele. Então eu via como era a construção de texto. E minha mãe trabalhou na Folha de São Paulo há muitos anos, então eu sempre, desde pequeno, ia em redação de jornal. Depois a gente saía para o Mesa Redonda e terminávamos no Lelis, onde cada noite era uma festa. Essa era minha rotina num domingo. Imagina que
que pais insanos aos 13 anos de idade deixavam o filho, vai com o teu primo. E eu fazia isso com o Mauro. Eu tinha 13, o Mauro 26, começando ali Rádio Gazeta, TV Gazeta e tudo mais. Então, o meu ambiente era esse. E eu falava, cara, desde pequeno eu falava assim, jogador de futebol não vou ser. Eu até que não jogava mal, mas eu não jogava o suficiente. E nem tinha vontade suficiente. Pô, Eu acho que em boa parte dos meninos brasileiros existe o dia que ele chega à conclusão que ele não vai ser jogador de futebol. O meu foi muito rápido, eu diria. O meu também. Eu falava, cara, eu gostava de... Engraçado isso, mas eu já ouvi tantas vezes, tantos homens brasileiros dizendo, jogador de futebol eu não vou ser. Não, mas é porque, vamos lá, primeiro meus pais nunca estimularam, tá? Se fosse depender dos meus pais, eu nunca seria, realmente. Não havia a menor possibilidade. Mas mais do que isso, eu sempre gostei muito de esporte e futebol, óbvio, por natureza, né? É geração espontânea. O futebol no Brasil, você é obrigado a gostar dele, né? Quando você entra nesse ponto, assim, eu sempre gostei de curtir os eventos. Meu pai sempre gostou de ver transmissão. Então, em casa, pô, meu pai em 1989 assinou a NET, que não existia NET ainda. A gente tinha os canais, passava os canais Globosat. Tinha o Globosat também. Você botava por antena, era um sistema novo, diferente e tal. Era uma coisa muito louca. Então, assim, eu sempre tive acesso a canais de esporte, a transmissão da ESPN gringa, desde sempre na minha vida. Então, era uma coisa que, assim, o esporte era muito presente. A Band era ligada, meu pai ficava o domingo inteiro vendo a Band. Canal do esporte, vambora, Rui Chapéu e tudo mais. Ele gostava e me puxava para consumir o esporte. E eu gostava de jogar bola, mas assim, cara, eu não era o melhor, mas não era o pior. Era bem ali, fui seleção do Pinheiros, que eu era sócio do Pinheiros, tá? Não era ruim. Mas também era uma coisa que eu fui na seleção, puta, eu olhei e falei, cara, isso aqui, treino forte, pesado, desse jeito. Não é tanto a minha, tal. E pratiquei vários esportes diferentes, mas é aquilo, cara, com 9, 10, 11 anos, 12 anos, eu já falava, cara, eu gosto do esporte. Eu quero trabalhar, eu já sabia, eu quero trabalhar com isso. Aí vem meio nessa época o Mauro. Minha mãe sempre foi jornalista da Folha, era editora de economia da Folha de São Paulo, eu ia com ela na redação. Seu pai não era jornalista? Meu pai não, Meu pai não era jornalista. E tinha o João Elmiro, enfim, meu tio, irmão do meu pai, aí tinha o exemplo de andar com ele na rua e as pessoas reconhecerem e tal. Então aquela coisa legal da fama, como criança você acha super legal aquilo e tal. Então eu tinha muito essa vivência jornalística dentro de casa. O Mauro vem pro esporte e eu olho e falo, cara, é isso, é transmitir um jogo, é escrever um texto, é estar na TV. Pô, eu achava isso super legal e pra mim era, desde os 12, 13 anos, assim, eu vou trabalhar com jornalismo esportivo. E era divertido, eu estudava com o Thiago Leifert. E o Thiago falava sempre assim, eu vou substituir o Faustão na Globo. Uma coisa muito louca, o Thiago desde os 10, 12 anos de idade falando isso. E eu brinco com ele até hoje, que a gente fala, pô, é muito engraçado porque a gente, desde pequeno, a gente sabia que bola a gente não ia jogar, mas a gente gostava daquilo. Gostava do futebol, gostava de estar perto e tudo mais. E o Thiago também, de certa forma, no meio, porque o pai dele... O pai dele era da Globo Gilberto, também, trabalhava com o Gilberto Leifert era diretor comercial da Globo e tudo mais. Então o Thiago também tinha essa vivência do meio TV e tudo. Só que uma outra cabeça. O Thiago sempre foi daquele jeito louco, com essas ideias malucas, criativo, desde sempre. E o que é legal disso é assim... Quando eu vou começar a olhar, pra mim era natural. Eu fiquei 13, 14, 15, aos 15 meu pai morreu. E aí o Jomir me abraça muito também, aí eu fico muito mais próximo do que eu já era, porque eram 2 irmãos e 2 irmãs. Não sei se o Mauro contou isso no ar ou não. Muita gente imaginar que você é irmão do Mauro. Sim, mas a gente fala, cara, é o mesmo sobrenome. A gente tem o mesmo sobrenome. Zione Bettins, o mesmo sobrenome. Então, essa relação minha em casa, desde sempre. Eu brinco, em 88... Na Euro de 88 tinha um Itália e Alemanha, à tarde, e eu estudava à tarde. Meus pais deixaram eu faltar na aula para ficar vendo o jogo. Cara, que pais em sã consciência chegam pro filho e falam, não vai na escola hoje, vê o jogo da TV, normal. Normal, assim. Eu falei, cara, eu brinco, minha mãe às vezes quando ela fala, pô, mas você trabalha tanto, o esporte, não tem fim de semana, eu falo, a culpa é sua. Não reclama. Lá em 88, sempre lembro desse Itália, eu fiquei 1 mês e meio empilhando meus pais. Não deixa eu faltar, a Itália e a Alemanha ainda eu apelava. A gente é metade alemão, metade italiano, eu tenho que ver esse jogo. Acho que foi, eu nem lembro quanto foi o jogo, acho que foi um jogo pavoroso, como os jogos que eram na Europa nos 90, aquele jogo fechado e tal, 80, 90. Mas enfim, foi pra mim uma curtição e sempre eu quis isso na vida. E aí chegou Trabalhar no vestibular, com você não tinha nem dúvida. Não, nem pensei. O que foi engraçado, 2, 3 meses antes do vestibular, a minha única dúvida foi, pô, não vou fazer só jornalismo, vou fazer alguma outra coisa. Aí fui prestar economia na USP. Óbvio que eu não passei. Cheguei na segunda fase, mas não deu pra passar.
Mas ali eu falei, peraí, só jornalismo, eu quero alguma outra coisa. Aí no ano seguinte eu prestei de novo e entrei em ciências sociais. E fiquei meio ano estudando lá, falei, meu Deus do céu, isso aqui também é muito radical pro meu gosto. Amo a ideia da sociologia e tudo, mas é muito para mim. Muito influenciado pelo Joelmir, que Isso que eu ia estudou em perguntar. ciências sociais. Então a gente conversou muito, ele falou, para que você quer economia? O economista é uma outra coisa. Você trabalha com jornalismo, você precisa entender de gente. E aí eu fiquei com muito isso na cabeça. Eu falei, pô, faz ciências sociais, te amplia leque, para mim foi muito bom, entender sociologia, antropologia. E realmente fui, achei muito gostoso, mas falei, cara, não é para mim, eu tinha muito na cabeça. Eu entrei na faculdade em 98, eu falei, em 2000 eu vou começar a trabalhar. Já tinha isso muito claro, muito fácil, né? A vida tranquila, pai e mãe dão tudo para você e tal, não tinha meu pai mais, mas era fácil. Em 2000 eu começo a trabalhar. E aí eu falei, não, vou começar a trabalhar com esporte. Eu tinha tentado uma outra coisinha lá no começo do ano, aí eu me inscrevi num programa de trainee da Folha de São Paulo. E aí era quando estava dando o estouro da PSN aqui no Brasil, então muita gente sendo contratada, e as redações começaram de jornal, começaram a esvaziar e gente Pra PSN? para PSN, para outros sites de esportes que tinham e tal. E nisso o pessoal da Folha me chama para conversar, que eu já tinha sido aprovado no programa de estágio. Era um programa que tinha mais de 1000 pessoas, passávamos 70 para a segunda fase, depois 8 só para o programa final. Beleza, ali eu estava entre os 8. Eles me chamaram e falaram assim, cara, abriu uma vaga no esporte. E aí a Ana Estela, que acho nem sei se a Ana continua como a diretora de treinamento da Folha, ela trabalhou com a minha mãe na Folha, trabalhou com o Mauro na Folha da Tarde e com o Joelmir. Ela falou, e aí, qual lado da família você quer seguir? Do esporte ou Do esporte da ou da economia? Porque minha mãe foi editora de economia da Folha há muitos anos. Eu olhei para ela e falei, eu até gosto da parte de economia e tal, mas eu gosto muito de esporte e tal. Não, claro, pô, abri uma vaga no esporte, você quer ir? Ela me chamou para isso. Assim. Fiquei olhando, pô, abriu uma vaga já, pô, pulei o trainee, vambora. Aí eu entro na Folha para fazer tabelão. Tinha 2 páginas da Folha de São Paulo que era resultados. E era isso que eu tinha que fazer. E ali eu fui entendendo que uma coisa é eu ter vivenciado como filho da editora, como primo do comentarista, outra coisa era sentar a bunda lá e botar em prática. Óbvio que já tinha estudado um pouco, sabia escrever e tal, mas era outra coisa. E aí nesse caminho, eu fui olhando que, pô, eu gosto muito do esporte, mas tem um outro negócio aqui que tá crescendo. E aí é muito engraçado, eu começo na Folha o tabelão, aí abre, desse girada de gente, abre uma vaga para ser setorista de vôlei. Porque o cara do vôlei foi pro tênis, porque o Guga tinha estourado de vez, e aí abriu o vôlei. Aí eu cheguei e falei assim, pô, eu quero essa vaga. Aí o meu editor veio, mas você é o Mel que... Pô, mas você entende tudo de futebol, você conversa aqui, você fala, você sabe, você sabe. Eu falei, tudo bem, mas eu quero escrever. Não quero mais ficar só botando resultado aqui. Aí ele falou, não, tá bom, vamos ver aí. Aí fiz uma prova e tal, e eu joguei vôlei. Eu fui jogador de vôlei, né? Ali até coisa dos pais que não incentivavam. O Pinheiros jogava no Pinheiros também. O ano que vem, a partir de agora, é federado. Então você precisa mudar o teu horário de escola da tarde para amanhã e a tarde inteira treino. Aí minha mãe falou de jeito nenhum. Ela falou, primeiro que eu saio da redação 11 horas da noite. O único jeito que eu fico junto com você é de manhã. Não vou abrir mão da minha manhã que eu tenho com você, que eu sou irmã, e você não vai para esporte. Tem que estudar na vida. Então, eu sabia vôlei, eu jogava, gostava. E aí, nisso, abre essa vaga, eu chego, primeira reportagem. Não vou falar o nome da Blue Life, patrocinadora do Pinheiros, nem a pau. Aí o editor me chama, assim, o editor assistente, Luiz Curro. Ele fala assim, mas por que não? Porque os caras ficam fazendo propaganda de graça, eu não vou fazer propaganda de graça. Eu falei assim, mas cara, se não tivesse o patrocinador, não ia ter o time. Se não tivesse o time, não ia ter teu emprego. Aquilo fez na cabeça, né? Olhei e falei, caraca, é verdade. Hein? Pô, cita no começo do texto o nome do patrocinador, depois põe só Pinheiros, que é como todo mundo mais chama, tal. Tá bom. Aí eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu comecei a cobrir vôlei, que era baseado nas empresas. Totalmente. Aí eu olhei um leque inteiro de oportunidade, que eu falei, cara, pô, isso aqui é importante. Uma coisa é o futebol, que anda sem patrocínio. Outra coisa é isso daqui. O outro esporte só existe porque tem patrocínio. Aí minha cabeça começou a ir para isso, aí fui para o lance. O ano seguinte era aquela inquietude de querer mais coisa e tal. Pô, na Folha até eu galgar um espaço ia demorar pra caramba. O lance me chamou, pô, você não quer vir ser um repórter especial?
como assim? Não, você só faz matérias especiais, entrevistas, outras coisas e tal. Eu falei, pô, claro. Olhando o quê? 2001, falei, Copa de 2002 eu vou. Aí chega a Copa de 2002, eu fiz toda a preparação, fui para a seleção brasileira, cobri, já tinha aberto relação com o Filipão, tinha história, tinha isso, tinha aquilo. Nisso, quem vai para a Copa, pô, estoura o dólar R$ 4 e tudo, quem vai para a Copa é o Rodrigo Matos, tem coluna até hoje no UOL, baita de um jornalista, que tinha derrubado o Edmundo Santos Silva da presidência do Flamengo, com as reportagens que ele fez. Aí eu falei, cara, não é a bola que vai me levar para os lugares. Eu preciso saber mais de outras coisas. E aí abre uma vaga num curso de gestão do esporte. Em 2002, termina a Copa, eu começo o curso. Aí entra a lei do Estatuto do Torcedor, começa a ter as reuniões. O lance fala, ó, você precisa ir nessas reuniões que você está estudando isso. Uhum. E aí minha cabeça inteira vira para o negócio do esporte e a política do esporte. Aí em 2005 também inquieta, eu falo, cara, não aguento mais. 2004, vou casar e tal, quero ter uma vida menos todo fim de semana. Vou para uma assessoria de imprensa de quem? Clube dos 13. Para trazer o negócio do esporte. A ideia era pegar o noticiário de esporte e levar para a economia. Aí eu percebo que o jornalista de economia não entende de esporte. E o de esporte não entende de economia. Aí no fim de 2004 eu sou chamado para fazer uma banca de TCC sobre uma revista de marketing esportivo. Eu com 23 anos de idade, 24 anos de idade, 25, recém-completado. Aí eu chego para a banca, tá o Serginho Xavier, diretor da Placar na época. Eu olhei e falei, caraca, eu tô nesses gigantes aqui. Aí eu chego pros caras e falo, mas tem certeza? Aí o Celso Zelt vira pra mim e fala assim, pô, chegou aqui o papa do marketing esportivo. Eu olhei e falei, quê? Não, pô, você que entende disso daqui no Brasil. Eu tinha no lance começado a fazer. Porque era um setor mato alto. Total. O lance em 2002, chegou um maluco no lance, falou, cara, vamos criar um site de marketing esportivo? Isso aí foi setembro, outubro de 2000 e... Não, foi março, abril de 2002. Eu já estava fazendo curso de gestão do esporte que eu sabia que eu não ia para a Copa. O cara falar isso, eu falei, eu faço. Aí o editor, o Fernando Santos, virou e falou, você ficou louco, você não vai ganhar um centavo a mais. Aí eu falei, eu faço. Eu estou estudando isso, deixa eu começar a fazer. Aí, bem ou mal, com esse maluco que era o Rafa Rocha, ele trouxe a ideia do Sport Business americano. Ele queria fazer um site fechado, 2002, um site fechado para assinantes. Não existia, né? Não. E o Walter, dono do lance, comprou a ideia, mas falou, tá, a gente fecha, mas não fecha. Ele queria ter aquele assunto, porque ele sabia que aquilo estrategicamente você botava para falar com quem mandava. E aí, nisso, eu comecei no lance a cobrir negócios do esporte. Na verdade, nem a cobrir, a inventar a cobertura disso. Porque o lance tinha tido uma coluna com o João e o José Oliveira lá atrás, em 2000, 99, que não foi para frente e ninguém mais cobria isso. Aí não tinha, ninguém falava de quem patrocinava, de quem isso, que aquilo. Aí eu faço essa banca de TCC, não dormi 3 dias. Falei, cara, é isso que eu quero fazer pra vida. Não quero assessoria de imprensa, não gosto disso, cara, esse lado político e tal, tô fora. Aí eu fico 3 dias pensando no que ia ser a máquina do esporte. Chego pra conversar no lance, na verdade, antes. Aí o Walter meio que, não sei e tal. Eu falei, não dá. Aí em 2005, eu decido ir pra carreira solo, empreender e criar a máquina. Falando o quê? Minha certeza era assim, eu vou ser o João Betting dos negócios do esporte. A referência nesse segmento. Traduzir, como o João fazia, traduzir o que é marketing, negócios do esporte pro torcedor. Né? Mostrar que existe, mostrar que é feito, sair dessa, endomarketing, blá, blá, blá. Não, cara, é simples, é assim, ação pro torcedor, é desse jeito. Muito esse conceito. Eu juntei o Mauro, o Jomir e minha mãe junto também, para falar desse lado todo da economia do esporte. Que ninguém falava até então com tanta frequência, vamos dizer assim. Né? Tinha espasmos, mas não tinha frequência. Aí comecei, aí dei sorte, estava no Band Esportes. Aí, dei sorte não. Aí abri uma vaga para alguém comentar um jogo no Band Esportes, um dia, com o Silvio Luiz. E o pessoal falou, você comentaria? Aí é a coisa maluca, eu virei comentarista. Aí eu comentei durante 10 anos, quase virei comentarista de futebol, para pagar as contas também. E aí o Band Esportes foi me abrindo um monte de porta. Quer ter um programa da máquina? Quer não sei o quê? Aí a gente começou a levar para a TV também essa linguagem. E aí já estamos 20 anos de máquina, com várias idas, vindas, voltas, revoltas, e tentando exatamente fazer com que a gente entenda que o negócio é importante para o esporte. É o que a gente está falando aqui já 3 horas e meia. E sempre como uma fonte importante, por exemplo. Sempre, quando alguém me pergunta qual é o impacto, qual a audiência do Super Bowl?
Eu já sei onde ir. Essa é a ideia. Eu digito lá, site, 2 pontos, no Google, e aí eu caio na máquina do esporte. Quer dizer, eu já digito para procurar Sim, dentro, para procurar daquele jeito. porque sempre tem. Né? Então já virou uma referência mesmo. A gente tem essa... assim, é muito da premissa minha e é legal que agora a gente... equipe cada vez maior, desde 2022 a gente tem um sócio, que é um banco de investimentos. Então ajuda, né, que é genial, ela está ajudando a gente a crescer nisso também, para ter dinheiro para poder fazer mais coisa. E o que é legal que a gente sempre traz para a equipe, assim, é ver, e eu falo isso que é muito bacana, a molecada que está chegando, 19, 20, 22, Já 25 tem essa anos, noção. eu brinco, eu falo assim, eu não entendo tanto de negócios do esporte quanto vocês. Porque quando eu tinha a tua idade, eu não tinha ideia. Eu não queria Blue Life falando. Esses caras entendem que existe um negócio, eles entendem onde tem sacanagem rolando de dirigente, de clube querendo passar a perna no torcedor, de ação que está bem feita ou mal feita, de olhar a tendência. Enfim, ver a molecada já é preparada. Eu brinco, eu falo, vocês me elogiam, às vezes tem gente que fala, não, eu falo, você me elogia dizendo que eu sou velho, mas é um elogio. Pô, eu cresci vendo a máquina. Eu falo, pô, tô velho, né? Se o cara cresceu vendo a máquina aqui, ele era criança naquilo. Eu tenho contratado gente agora que nasceu depois da máquina. Então é muito louco. Mas aí você vê que as pessoas em geral estão hoje cada vez mais capacitadas para discutir SAF, balanço, irracionalidade na gestão, patrocínio, se vale, se não vale, questionar e tal. E isso vai fazer a indústria crescer. Essas discussões que a gente está tendo sobre o Mundial de Clubes, o dinheiro do jogador, o não dinheiro, a discussão que a gente gera aqui de falar assim, peraí, o atleta tá reclamando, mas a conta é o que o Rummenigge falou, cara, a conta tá também atrelada ao quanto ele me cobra. Se ele quer ganhar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro também. Exatamente. Né? A conta precisa fechar. Então, a gente tem isso hoje, eu acho que a gente evoluiu muito. Apesar da gente falar, a liga é difícil, é isso e aquilo, mas a gente evoluiu tanto como negócio. Você pegar de 20 anos para cá, o que mudou é muito grande. E o dinheiro entra cada vez mais. A gente fez um levantamento agora na máquina para mostrar exatamente que começou a ter umas empresas de aposta que estavam querendo dizer que o dinheiro da aposta estava fazendo os brasileiros irem bem no Mundial. Eu falei, cara, desculpa, não é isso. A indústria do futebol nos últimos 5 anos, no Brasil, desde o pós-pandemia, aumentou muito o valor. Entrou muito dinheiro das mais variadas formas. Né? Porque lá fora também começaram a ter as transações, entraram mais dinheiro. Então, o mercado como um todo, ele aqueceu, ele subiu o valor. E isso está fazendo com que você consiga competir. Os clubes brasileiros estão muito mais chance de competir internacionalmente e tal. E, no fundo, tudo reflete na ponta final, que é o torcedor, é o fã. A Itália é a prova que SAF não necessariamente garante boa gestão? Eu acho que mais do que isso, a Itália é a prova de que má gestão derruba o produto. Derruba tudo. A Itália, em um espaço de 30 anos, sai de ser a principal liga europeia para hoje ser um segundo escalão. Segundo, talvez terceiro. Quase terceiro. O grande problema da Itália é má gestão, interferência política muito forte, concentração de riqueza e uma falta de visão de produto de médio e longo prazo. O problema é que você acabou de descrever o Brasil também, né? Sim, Em partes, não todos, mas... A grande diferença que eu vejo é, aí quando a gente fala, o Brasil comparado à América do Sul, o tamanho de mercado não existe. A Itália, comparada à Europa, o tamanho de mercado ela sente. Ela é menor que a Inglaterra, ela é menor que a Alemanha, por exemplo. Então aí ela já vai ter um baque financeiro, porque o potencial de consumo dela é menor. O que os grandes clubes fizeram europeus, se a gente for pensar 20 anos atrás, quem mandava no futebol? O Milan. Milan e A Juventus. gente teve finais, Milan e Juventus, exato. E aí hoje... Final, né? Em 2001 foi a final. 2003? 2003, 3? Era 2003. o dia do Buffon, né? Cara, e aí você pega em 2025, o Milan sumiu. Mesmo com o dinheiro... Mesmo com dinheiro de chinês, dinheiro disso, daquilo, mas a gestão é pavorosa. Aí o futebol italiano como um todo perdeu o valor dele. Aí uma Espanha... O mais louco é que o mais rico, que é a Juventus, acaba com uma gestão, com escândalo, se afundando mesmo com dinheiro. Se afunda. Então isso é muito emblemático para o futebol brasileiro. A grande questão é que aqui, se comparar com o restante da América do Sul, é inviável o Brasil ficar para trás. Mas clubes grandes podem sofrer este fenômeno.
O Vasco, acho que é um Eu acho que é o exemplo. exemplo mais. O Vasco mais chega perto do que aconteceu na Assim, Itália. o Vasco é a prova de que gestões fraudulentas, gestões temerárias, escolhas erradas, pode levar um colosso ao ocaso, né? Eu sempre brinquei com amigos botafoguenses e tudo, que eu falava, o Botafogo, isso eu falava há 15 anos atrás, o Botafogo para mim é o Chelsea. Uma baita marca. Não, é o Chelsea assim, a portuguesa seria mais o Chelsea, mas assim, o que eu falava, o Botafogo para mim tem o potencial do Chelsea. Chegar alguém, botar dinheiro, ele cresce e vai ser o primeiro. E o Botafogo precisava ser o primeiro mesmo. Porque a maior dificuldade agora são os outros E o chegarem, Vasco- virarem SAF e chegar. E o Vasco perdeu. Napoli antes dessa reestruturação do Exato, Napoli. exato. Né? E assim, poderia estar lá. Mas o Vasco vai ser uma coisa que vai ainda tomar um tempo até se reorganizar, porque o buraco está muito grande. E cada gestão que entra, cada coisa ainda não consegue se ajustar. Então você tem que ter um equilíbrio. O grande ponto que eu vejo de SAF é não tem dinheiro para todo mundo competir em nível de igualdade. Então você vai para a Inglaterra, o futebol é inteiro privatizado na Inglaterra hoje. Mas o Manchester United, por exemplo, perdeu o protagonismo que ele tinha. Mesmo sendo talvez o mais valioso dos clubes. Sendo mais valioso, tendo a maior receita. De marca. Só que aí chegou o bilionário e botou dinheiro a fundo perdido e igualou e até passou. Né? O United é muito louco. Se você pensar como gestão, o clube é perfeito. Arsenal, durante anos, clube perfeito na gestão. A torcida queria matar. Porque ele não tinha performance. Aí chega um Abramovich, compra o Chelsea. Chega outro, compra não sei quem. Chega, compra não sei quem e começa a botar dinheiro sem estar olhando se está perdendo dinheiro ou não. Porque o Arsenal e o United estavam olhando o equilíbrio financeiro. Aí que eu acho que é o grande ponto que o futebol precisa entrar na equação. Porque se você puder investir sem se preocupar, é o Bahia atualmente. O Bahia está gastando dinheiro. É um projeto de investimento de longo prazo. Né? Em que o Bahia também não entrou numa loucura de contratação de atleta ainda, mas está pagando caro por atletas. Que é um dinheiro que ele não consegue gerar. Né? O Cruzeiro, qual era o grande problema com o Ronaldo? O Ronaldo usava o dinheiro que era capaz de gerar para manter o clube. O clube vai ficar naquilo. Ele não botou dinheiro. O Ronaldo não foi um bilionário alucinado. O Pedrinho BH é. O Cruzeiro tá lá, nas cabeças do brasileiro. Torcida feliz da vida. Gabigol, não sei o que e tal. E aí? Você acha que daqui 10 anos... Geralmente eu faço essa pergunta no final do programa em relação ao próprio convidado, a gente vai fazer também. Mas daqui 10 anos, a maior parte dos times da Série A serão SAF? Sim. Porque a gente começa a ter... Teve até uma pesquisa recente também. Começa a ter uma conversa no São Paulo. No Corinthians já tem um movimento embrionário da Safiel e tal. Eu acho que é uma questão de tempo para Grêmio e Inter. E a gente já tem Cruzeiro, já tem Atlético, já tem Botafogo. O Vasco, vou considerar. Dá, pode ser. O Fluminense tá caminhando. O Bahia. O Palmeiras não é uma SAF, mas tem a Palmeiras e o Flamengo. Tal, O Palmeiras não é e o Flamengo. Não é uma SAF, mas assim... Se ele deixar de ser uma unidade de gestão, que é o que acontece que é uma desde característica o Paulo da Nobre, SAF por ter um dono ou dona. E assim, o Palmeiras bem ou mal mantém uma lógica de gestão desde Paulo Nobre em 2014. Sim. Né? Isso é o segredo, não é só a Leila, ou só o Galhote, ou só o Nobre. É essa continuidade. Assim como o Flamengo também sanou as dívidas e... Exatamente. Profissionalizou, porque a SAF por si costuma ser profissional a gestão, coisa que o clube associativo nem todos são, mas o Palmeiras e o Flamengo foram uma gestão profissional. Profissional, entre aspas. O termo profissional, eu sempre acho assim... Organizado. Eu digo boa gestão, má gestão, porque ela pode ser profissional ou não. Sim. Tem muita empresa que é pessimamente administrada. Né? E é por isso que eu sempre falo, a SAF não é garantia... Dinheiro não traz título. Dinheiro não traz título. Né? Ajuda. O dinheiro bem empregado traz título. O dinheiro mal empregado traz estresse. Não tem como, né? Então, quando você tem quando você tem todas essas equações, a gente precisa ter um salto de qualificação. Talvez isso seja um cenário de 10 anos. Um salto na qualificação da gestão, dos scouts, da área técnica, do não sei o quê, que faça com que o ambiente Botafogo, todo... por exemplo. Botafogo, eu acho que o maior exemplo do Botafogo é a qualidade na gestão de quem está ali. Não é o dinheiro do Textor, não é o dinheiro do Textor foi usado. Que no começo estava numa rota errada e depois ele se acertou. E o Palmeiras é também isso.
segredo do Palmeiras hoje é scout técnico, E a base? que tá na conta do scout técnico. Uhum. E aí você tem um treinador que é um fenômeno. Palmeiras é isso. E o que é legal no caso do Palmeiras é que casou uma filosofia que não é usada no Brasil, em que o treinador e a diretoria se entendem e não vão se soltar. É muito louco isso. O Abel tem grande chance de ser 8 anos treinador do Palmeiras. E no futebol brasileiro é uma Não, utopia, não né? existe. Não, a gente não viveu isso. Talvez meu pai, a geração dos anos 50, sim, porque o treinador não tinha uma relevância. Mas desde os anos 90, quando o treinador é relevante, nunca existiu algo assim. 3 anos, 5 anos o máximo. Pelé foi o máximo que ficou no São Paulo. E foi isso? 5 anos, acho. É. E saiu porque ele teve isquemia, então ele teve que sair por questão de saúde, aí entrou o Muricy e tal. Mas é isso. O resto, nunca teve. Nunca teve. É 3 anos, 5 anos Acho que estourando. o mais perto que teria chegado, acho que seria o Luxemburgo no Corinthians, mas aí ele foi pra seleção. É, então, exato. Mas era assim, 3 anos. O Filipão no Palmeiras, 3 anos. O Tite no Flamengo, no Corinthians, 3 anos. Mas aí sai e volta de novo. Então, assim, não tem essa longevidade. Mas porque calhou de momentos acontecer isso. E também porque é um técnico português, tá? Eu acho que se fosse um treinador brasileiro, o treinador brasileiro, se você for olhar, o Abel vai reinventando ele e o time de certa forma. O Palmeiras hoje é completamente diferente de Palmeiras de 2, 3 Então, anos atrás. de um ano atrás. O pessoal fala hoje que o Palmeiras joga feio, por exemplo, é totalmente diferente. Não, é outra coisa. Né? Então você tem essas mudanças que eu acho que vão somando no todo de uma mudança no futebol brasileiro de conscientização, de estilo. Aí a questão da SAF, o que eu acho? O Brasil tem um outro detalhe importante que é a origem da grana. O Brasil é o maior celeiro de atleta do mundo. E isso dá muito dinheiro. Se bem feito, dá muito dinheiro. Então a gente está vendo, tem muitos clubes pequenos, formadores, que estão virando SAF. Que é o melhor investimento que você pode fazer. Você pega o que está meio lascado ali, investe na estrutura, ou já tem até estrutura, mas não consegue crescer, forma atleta, faz dinheiro. Isso é algo... Isso não é um perigo? Por exemplo, quando eu vejo a situação do Bahia, eu tenho esse receio, que o Bahia vire um celeiro para o grupo. Ao mesmo tempo, na visão do Grupo City, o Bahia vai ser um celeiro. Mas, por exemplo, o Vitor Reis, ele tira do Palmeiras, né? O Bahia, para ser um celeiro, é daqui a 10 anos, é uma coisa de longo prazo. Mas ainda existe a competitividade. Eu preciso garantir com que o Bahia seja protagonista no futebol brasileiro para então ele ser o celeiro. Então, dos times da Série A, o risco não é tão grande de ser um celeiro como para um time do interior de São Paulo, Eu tinha muito medo, eu tenho ainda medo um pouco do que o Textor faz com o Botafogo. Se você for ver, todo jogador que destacou aqui foi rápido para fora, para o Lyon, para coisa assim. A gente precisa entender a venda dele do Crystal Palace, porque ele vai poder comprar um time na Premier League agora. Ele não podia até então. Então eu tenho receio de que se ele compra um time na Premier League, aí o Botafogo vira a barriga de aluguel. O barriga de aluguel. Aston Villa B. Exatamente. Ele saiu do Lyon. O Textor saiu do Lyon. Ele saiu do Lyon porque é estratégico para ele. Ele tá tomando pau lá, ele briga muito com o Sheik, e aí ele vira os olhos pro Botafogo, mas eu acho que pode ter por outro caminho essa preocupação em ir para um clube na Premier League, e aí ele vai ter um Premier League, vai ter um clube no Brasil, vai ter um clube na Bélgica, e aí ele vira celeiro. Né? Ele tá fazendo isso. Ele faz a triangulação. Faz Às triangulação. vezes o Lyon vai pra Bélgica para ganhar cancha, e aí depois... E a Bélgica é o maior celeiro de africanos para a Europa. Então, o que ele tem? Ele tem o maior celeiro do mundo, que é o Brasil, ele tá no maior celeiro africano, que é a Bélgica, e ele tinha... A ideia original dele, antes do Botafogo, era o Benfica. E os sócios do Benfica vetaram. Aí ele veio e comprou o Botafogo, que veio a oportunidade. Mas se ele tivesse o Benfica, imagina que ele sai do Brasil, vai para o Benfica. O Benfica é o maior vendedor absurdo de jogador. É só o que ele fez com o Enzo Fernandes no Chelsea, foi um absurdo. Então o Benfica vende muito bem o jogador. E aí você pega isso. Ele fez isso com o Lyon. A ideia do Lyon era essa. Vai para a Europa no Lyon, disputa a Champions League, disputa ali, e dali ele vai para o resto da Europa. Ele vai formando atleta e vendendo. Da Bélgica para a França é muito fácil, então faz isso e dali vai para o resto da Europa. É essa a estratégia, é uma estratégia de negócio, de mercado. Então você tem o Brasil, você tem a Bélgica, você tem a França. E aí joga para a Europa. Se ele pega um clube na Inglaterra agora, ele tem mais ainda fechado esse ciclo todo dele. Pega um clube médio, pequeno, na Premier League, tá ótimo, porque ele põe lá o Adrielson, ele põe lá o Cuiabano, que é um cara super forte, não sei o quê,
se você olhar, é uma estratégia dele de negócio, em que a performance do Botafogo é importante para ele. Sim. Né? Então, aí que a gente tem que começar a entender esse cenário de SAF para o Brasil. Quem está entrando? Qual é o objetivo de quem está entrando? E já houve uma diferença do Botafogo do ano passado para este, por exemplo. Já. Por conta disso. Já. Ou seja, existe um salto de qualidade, de competitividade, mas de vez em quando vai tomar um soco no estômago. Vai. E o Vai. torcedor vai ter que conviver com isso. Vai. E ele não vai poder reclamar, né? Ele vai reclamar, mas não vai fazer efeito. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença do clube associativo, que uma pressão, por exemplo, aqui no São Paulo, no Casares, é completamente diferente de uma pressão no Textor. Exatamente. Porque o Casares, ele é frágil para manter a decisão que ele quer manter. Não é porque ele é frágil, porque é frágil. O sistema é frágil. A Leila é frágil para manter no Palmeiras. Ela percebeu rapidamente que a sustentação dela era o Abel. O que ela fez? Dinheiro inteiro no Abel, mantém o Abel aqui, traz a família, cuida da família, blá, blá, blá. É isso que ele quer, mantém ele aqui. Ela adotou a estratégia do Atlético de Madrid com o Simeone. O grande risco da SAF, se mal gerida, eu acho que o Vasco é um bom exemplo, é que o torcedor ele fica vendido. Vai ter uma ebulição. O clube é vendido, mas o torcedor também é vendido, porque ele não tem como protestar. O que seria protestar? Ele não ir no jogo, mas ir no jogo é a diversão do cara. Vai falar pro torcedor do Vasco, ó, o protesto é o seguinte, boicote, a gente não vai mais em São Januário. O cara vai olhar e falar assim, irmão. E assim, o do Vasco ainda foi pior, porque como foi uma SAF com o pessoal que não aparecia, sobrava para quem estava na gestão. Uhum. Aí você troca. O cara pede demissão, entra outro. Pede demissão, entra outro. Então aí vai tudo dando errado. Porque como o dono não... Porque o Textor tá a cara dele a tapa. Sim. Né? Então o Textor tá tomando a porrada dele. E o torcedor do Botafogo cobra quem? Ele. Ele virou a persona do time. Mas a partir disso você tem uns investidores que não tem uma cara, onde você vai ao protesto? Então, o Ronaldo, por que ele pulou fora? Ele não aguentava mais tomar aquela pressão do Cruzeiro. Ele tinha duas alternativas. Vender com lucro ou continuar tomando a pressão. Ou continuar tomando a pressão ou falar, quer saber, vou mudar isso aqui tudo. Vou fazer de algum outro jeito. Foi o que ele fez no Valladolid, vendeu também. Falou, cara, vou encher meu saco aqui, tô fora. Porque o torcedor vai protestar. O do Valladolid foi isso. Quando o Ronaldo estava jogando o Galácticos Open dele aqui no Brasil, o Valladolid disputando não rebaixar na La Liga. A torcida foi inteira com bolinha de tênis no jogo e atirou nos jogadores. O time entrou em campo com chuva de bolinha de tênis. Vai tá sacada de protesto. A baita, foi elegante ali o protesto. Mas funciona. Chegou perto do diretoria Jim Carrey. O diretoria Jim Carrey é imbatível. É Parabéns à torcida do Corinthians, porque nada chega perto do diretoria Jim Carrey, cara. Nada se aproxima. Mas assim, eu acho legal porque às vezes é fundamental a torcida protestar. É ela que vai garantir a essência do futebol com ela é o SAF ou oxigênio sem do clube, SAF. sim. É o que eu brinco, assim, quando a torcida do Chelsea foi reclamar da mercantilização do futebol, da ideia de criar a Superliga Europeia, é espetacular, porque você fala assim, cara, vocês só estão existindo nesse nível. Vocês só existem porque o futebol é mercantil hoje e tal. Mas é muito legal porque ao mesmo tempo você vê que a alma do torcedor permanece como um fã daquela instituição. Né? E isso não vai ter como no futebol você mudar. Em nada, porque o clube vira uma empresa e nenhuma empresa tem torcida. Não tem. Você tem fã e tal, não sei o que. Mas no videogame isso acontece, Sony, Microsoft, acho que alguns refrigerantes acontecem, mas não é igual. Mas você... De acabar com o dia do cara se a empresa vai mal, vamos dizer assim. Se o produto que a empresa te oferecer for ruim, o máximo que você vai fazer é não comprar. Você não vai lá na loja protestar porque o novo iPhone tá errado. Você não vai. Você vai olhar e falar, pô, isso aqui tá horrível, vou voltar para o anterior. Ou vou esperar o próximo. Eric, pra gente ir encaminhando, senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da tarde e temos mais uma entrevista hoje. A gente viu uma pulverização nos direitos de transmissão aqui no Brasil. Não chega ao modelo americano, mas com LFO e Libra, principalmente LFO, houve uma pulverização muito grande, porque o que era há 20 anos a Globo sublicenciando um jogo para Band ou Record, geralmente era o mesmo jogo, e às vezes era um jogo do Santos, né, que o Santos acho que teve bastante visibilidade nos anos 2000 por conta disso. Mudou para a gente ter hoje... Vamos lá, talvez eu me perca. O SBT com a Sul-Americana. SBT na Sul-Americana. Globo na Libertadores. Com Libertadores, Brasileirão, etc. Copa do Brasil. Record com o Campeonato Paulista. E com o Brasileirão. TV aberta é isso. Só TV aberta a gente tem 3.
Tem os três. De futebol tem os três. Champions futebol- League também no SBT. Tem do futebol brasileiro. Aí a gente ainda tem Amazon, Cazé, Amazon, Cazé. a Série B na ESPN, eu vou considerar, porque também é futebol Tem nacional. Rede TV também. E tem a Rede TV, então 7. É isso? Você tá querendo pegar os não esporte. Não, só os Abertos. Futebol, TV aberta e TV fechada. Faltou algum? Ah, e tem A Paramount também, na tem a Libertadores. Paramount na Libertadores. Você tem Desimpedidos na Série B. É mais um. Tem o N Você Sports, se tem não me o engano, também. Gold com... Não, o Gold não tá mais com o futebol brasileiro. Tem N Sports. Pô, a gente tem quase 10 players, Não, tem, então, no tem muito mercado. player. Atualmente tem mais player. Tem o nosso futebol transmitindo Série C, Série D. Com isso, mesmo que a gente tenha tido alguns dados do Ibope, né? A Cantor Ibope divulgou que 89% do consumo do Brasileirão foi em TVs domésticas, não em aparelhos, celular, laptop, computador, etc. Ou seja, TV geralmente, embora o YouTube tenha crescido bastante em audiência de TV e os streamings, mas eu ia perguntar da TV aberta. A TV aberta teve um protagonismo hegemônico até metade da década passada. Como que você acha que vai ser daqui 10 anos? Ainda haverá um protagonismo? Porque eu vou pegar ontem. Ainda haverá TV? Boa pergunta. A Cazé TV estava dando 5 milhões no jogo do Flamengo e Bayern, no YouTube. E a Globo, acho que bateu 40 pontos de pico em alguns momentos. É uma diferença muito grande. É muito grande. É muito grande. É pelo menos 10 vezes maior. É. TV aberta é pelo menos 10 vezes. Isso é algo que talvez nos grandes centros a gente tem uma falsa percepção de que a TV aberta É isso que eu ia chegar. tá minguando. E classe C, D e E também. Também. É assim, vamos lá. Quem tem acesso a um smartphone com conexão de alta velocidade? Geralmente grandes centros. Grandes centros Classe e poucas C, B e pessoas A, do grande geralmente, centro. sim. Né? Ou você está num lugar que tem internet gratuita, Uhum. ok. Tá. Tudo bem, esse é um ponto. O ponto, para mim, principal, crucial dessa história é a TV aberta, ela tem no Brasil uma relevância e uma importância muito grande. O grande ponto que eu me surpreendi positivamente no Brasileirão é que o mercado publicitário aceitou a divisão de players. Porque esse é o segredo de tudo isso. Essa é a pergunta que eu sempre fiz para o pessoal lá atrás no Gold, que eu fiz para o pessoal no Desimpedidos, quando eles foram vendidos para o grupo SBF lá em 2021. É assim, como fecha essa conta? Porque se eu vou transmitir um evento, eu preciso pagar esse evento. Uhum. Se ele veio gratuitamente, ok. Se ele veio num modelo de divisão de receitas, ok. Tanto faz. Mas a conta precisa fechar. O meu grande questionamento, eu fui muito radical em relação a isso, de falar, o Brasil não está preparado para dividir direitos, ou, principalmente, a Cazé TV não substitui a Globo. Ela complementa a Globo. Ela é Nesse uma caso. outra alternativa. Tá. E, por exemplo, eu questionava, falar direito, eu questionava o modelo que a transmissão era feita na Cazé. Porque, para mim, ela não trazia nada de novo e diferente. Ela é a mesma transmissão do futebol de 70 anos atrás. Mas de estrutura narrador e comentarista ou de estilo? De Porque estilo, de como um todo, de visualização e tudo mais. Até o dia que meu filho estava vendo e ficou louco da vida porque cortaram em duas telas aqui, a tela do jogo aqui, botou a tela com um técnico aqui e o outro técnico aqui. Meu filho, mostra o jogo, pô. Ele tem 9, 10 anos, 11 anos de idade. Eu falei, eu achei que eu era mais moderninho. Na verdade, o público quer ver a TV do jeito que a gente vê desde sempre. A gente quer ver a transmissão ao vivo do jeito que ela é. E aí a Cazé traz uma outra linguagem, um outro jeito de fazer a transmissão e tudo mais, que para mim, muito bem, no Mundial de Clubes está mostrando que a Cazé está sem amarras para fazer jornalismo e a Globo está amarrada para fazer jornalismo, que é muito louco. A Cazé está sendo muito mais espontânea no jornalismo que ela produz, até naqueles momentos que parou o jogo e tudo mais, os repórteres da Cazé iam entrando ao vivo e dane-se. Eu vou me virar aqui e trazer informação e tal, que é uma coisa que a Globo não teve. A Cazé, eu sou mais velho, eu posso dizer. O repórter na Globo, ele pede permissão para entrar na transmissão da Cazé, seja quem for, ele entra. Não interessa, a informação vem em primeiro lugar. Que é o famoso Galvão, fala, tira. Exato. É muito louco que quando você olha, o que a Cazé faz me lembra muito o modelo do Show do Esporte da Band, nos anos 80. Pré-jogo, repórter ali fuçando, entrevistando a parede, não interessa, tem a parede para entrevistar, a gente entrevista e traz o cara para perto. É muito parecido com o modelo Show do Esporte, que é um modelo que talvez a gente tenha perdido nos últimos 20 e poucos anos,
pela quantidade de eventos que a gente passou a ter de transmissão. Porque aí não dá. Você tá numa ESPN, você sai do beisebol, vai entrar o futebol americano, depois vai entrar a NFL, a NHL, aí depois atropela. A grade da TV tá inteira coberta. Então eu acho que assim, ela traz um novo respiro à transmissão, a como faz. E ela complementa. Eu estava outro dia conversando com o pessoal da Live Mode, que é dono da Cazé e tal, e a gente estava discutindo sobre a questão da entrega comercial. O break não funciona na Cazé TV. Tem que ser uma entrega meio misturada na transmissão. E não vai dar para a Globo querer repetir esse formato e não vai dar para a Cazé repetir o formato da Globo. Por quê? Porque mudou o jeito que a gente consome. Como você consome informação hoje? Sinto muita falta de jornal e revista. Eu ainda leio o jornal. Eu faço como os incas ontem, mas é engraçado que eu leio a Folha aqui. Aí, você ainda está num ponto. Na minha equipe da máquina, eu sempre provoco o pessoal. Assim, vocês já repararam que vocês têm compartilhado notícia via rede social? Vocês mandam aqui no grupo de WhatsApp da equipe um link do Instagram. Por que vocês continuam produzindo primeiro para o site? Eu questiono isso na equipe. Porque hoje se consome a manchete. Hoje não se consome o texto. Consome a imagem com um formato, com um videozinho curto, com não sei o quê. As pessoas estão indo para esse tipo manchete de consumo. ou lead. Sim. A mesma coisa vai para a transmissão. Então a Cazé é um outro jeito de você acompanhar um evento que também vai ter a Globo. Só que o Brasil é 70% TV. Tô chutando, tá? Não tenho dados da minha cabeça, percepção. Os grandes centros já tá talvez 50-50, 40-60 para o digital. Então assim, daqui a uns 10 anos, talvez aumente. Só que o Brasil é uma proporção muito maior do que qualquer outra coisa. O mercado americano como funciona? Eu acho que o mercado americano está bastante híbrido já. É híbrido. Mas é uma realidade diferente, porque o que eu vejo hoje é que o streaming, mesmo a Cazé TV de graça no YouTube, ele é o que a TV a cabo era nos anos 90. Mas Exato. aí que vem o pulo do gato. No Brasil, a penetração da TV a cabo nos anos 90 era coisa de 10, 15%. Nos Estados Unidos, era coisa de 85, 90%. Exatamente. Então, por isso, essa transição da TV a cabo para o streaming nos Estados Unidos, ela foi muito mais suave do que hoje. Porque... E ao mesmo tempo, mas ela causou uma ruptura nas empresas de cabo. Sim. As empresas de cabo morreram. Sim. Que é o cord cutting, uma coisa assim, o cable cut lá, cable que cut. são os millennials e geração Z não tendo mais TV não tem TV a cabo. Só os E isso causou um problema no mercado americano que o Brasil não teve. Não teve. Por quê? Porque o Brasil, quem eram as operadoras de cabo, perceberam. Falaram, opa, se eu for cabo... E aí elas investiram em internet. Elas investiram o quê? São empresas de dados. Então a migração... Foi mais suave. Ela vem de ser o provedor, ela ganhou o espaço da TV, né? Ela passou a oferecer a TV aberta na TV a cabo, ó que maluco. Aí ela passou a oferecer a TV... Aí ela vai passar a oferecer a TV aberta na internet. O que a gente vai ver no Brasil é meio que essa migração, até porque a Globo é um colosso. E não vai deixar de ser. O Globoplay tá aí não à toa. Ele tá aí para quando precisar só girar a chave, ó, acabou a TV, vira tudo pela internet. É natural que o nosso mundo seja conectado pela internet. Em vez de ser via satélite, vai ser via internet. Né? E aí vai ter essas mudanças, mas cada vez mais eu vejo que a gente vai cair para esse modelo. Em casa, no Mundial de Clubes, já foi algo que foi definido, saiu a antena da TV da cozinha, digital, foi para a sala e a gente grita gol antes. Tem isso também. Isso foi algo que foi pacificado. Aberta... O primeiro gol gritado do gol do Paulinho foi eu e meu filho berrando na janela, porque a gente já tinha visto o gol. E foi muito engraçado. Deu uns 20 segundos até começar a repercutir gol pela vizinhança. Ou seja, tá todo mundo no O delay cabo. é muito... Mas tá todo mundo na internet. Essa situação, ela é mais grave em um momento do futebol. No gol. Não, o pênalti. Não, no gol, a final da Libertadores de 2021 me provou isso. Tá. Foi quando a gente instituiu o primeiro gol do Palmeiras, foi muito... a gente estava vendo pela Sky Plus, que eu já tinha em casa, estava pela internet. Saiu o gol do Veiga, a gente começou a comemorar em casa, não dizendo que a gente é palmeirense, imagina, né? Eu e meus filhos pulando e tal. E minha mulher que falou assim, não, hoje vocês estão muito nervosos, eu vou ficar lendo aqui no quarto e tal. Ela começou a rir, ela falou, vocês não ouviram que tinha sido gol? Porque a vizinhança inteira... A vizinhança inteira já estava comemorando. Aí eu fiquei doido. E na Libertadores do Santos, eu já tinha tido essa experiência. Eu ainda estava com a TV a cabo.
Quando o Rony vai cruzar a bola, um cara gritou gol. Ele devia estar na TV aberta. Ele devia estar na TV por VHS, né? VHF. E foi tão doido, porque eu falei, nossa, vai ser gol. Imagina um momento de catarse, porque eu falei, eu não quero avisar meus filhos que vai ser gol. Eu fiquei quieto e falei, vai, faz o gol, faz o gol. Eu fui vendo a cabeçada saindo e falei, nossa, é gol. E aí, na da Libertadores, o que aconteceu? Quando aconteceu isso, foi pra prorrogação com o Flamengo, eu falei, para. E aí tirou a TV da cozinha, que tinha digital, levou pra sala, na sala. E a gente foi o primeiro a gritar o gol do Daverson. Sim, o gol do Flamengo de empate contra o Palmeiras, a bola era um ataque do Palmeiras e eu ouvi gritar gol. Aí eu falei, putz, só que o gol tá mais baixo. Era gol de corintiano. Porque você sabe quando é gol de corintiano. Você sabe quando é gol de corintiano, quando é gol de palmeirense, gol de São Paulo, você sabe quem é o gol. Né? E aí foi muito engraçado, porque... Mas isso é uma coisa que eu acho que aos poucos, nesse Brasileirão, essa coisa, a Globo tá investindo uma tecnologia tremenda para tirar delay. A Globo tá tentando chegar... Eu brinco, eu falo assim, não sei se a tecnologia dela é para tirar o delay ou para aumentar o delay da TV aberta. Pode ser. Mas eles estão tentando fazer... E assim, eu se fosse o detentor do direito, quando eu fosse vender, eu ia combinar, amiguinhos, vamos fazer todos ficarem com o mesmo tempo? Porque é ruim pro produto. Sim. É ruim para quem Especialmente compra. no futebol. A minha primeira experiência traumática de gol antes é o gol do Washington contra o São Paulo no Libertadores. Eu, assim... Foi ter o cruzamento. Eu tava na TV a cabo. Foi ter o cruzamento era um escanteio. Gol. Era um escanteio e aí o delay não era tão longo que nem a gente... O delay era 5 segundos, era 7 segundos da TV Mas a era cabo. o tempo de cruzar a bola, né? Exatamente. Foi o tempo do delay do gol do Rony, do cruzamento do Rony pro Breno Lopes fazer o gol. Os 5 Quando segundos. saiu a bola, o cara gritou gol. Eu falei, nossa, vai ser gol. Não, dependendo de qual é a plataforma, Às vezes... dependendo da sua conexão, que é o que eu sempre falo, não é só quem está emitindo lá o sinal, é também a nossa conexão. Então é complexo, toda essa situação é complexa. E assim, e não é nova, é isso que você falou, o Washington é 2008. O 2006, na Copa do Mundo, o Band Esportes transmitiu em HD. Tinha mais delay. Pelo contrário, Menos. como era uma tecnologia nova, que era HD, então eles queriam fazer fibra ótica, só tinham 1000 decoders da TVA que tinham o sinal em HD. E foi muito engraçado porque eu voltei da Copa, eu fui almoçar num restaurante que era do lado de casa e eu vi que todos os garçons pararam e vieram falar comigo. Eu falei, mas eu vim aqui antes da Copa, aí eu entendi. Ele falou, pô, a gente viu a Copa inteira no Band Esportes. Por quê? Porque no primeiro jogo do Brasil a gente gritou o gol antes. A gente tava no Band Esportes, acho que pelo Silvio Luiz, alguma coisa, Luciano Vale, algum dos dois. E aí o cara falou, a gente viu que o jogo do sinal tava mais rápido aqui. E aí ficaram vendo pelo Band Esportes. Isso essa realmente coisa maluca. é uma coisa. Tem um jornalista que cobre a imprensa esportiva, o Alan Simon, e ele faz cálculo... O Alan tá fazendo isso, é? Cálculo de segundos de minutagem de delay nas principais plataformas. Então, se vocês quiserem saber isso aí, vai inclusive na rede social dele. O canal do Alan Simon ele tem. E tem essa minutagem, por assim dizer. E isso é importante, porque assim, eu acho que com o tempo a gente vai meio que... Ok, mas eu faria isso, é que agora é isso, eu sou a Libra LFU, aí você chega e fala, ó, então, né, voltamos. Se tem uma liga, fala assim, amigão, vem cá. Todo mundo sincroniza antes de começar o jogo. Quem tiver desincronizado pra sair gol antes, R$1.000 de multa por gol, sei lá, cria alguma coisa. R$1.000 de multa por gol, isso me lembra quando a Libertadores, quando a Conmebol instituiu a multa do cartão amarelo. Multa do amarelo. Eu tenho uma história boa disso aí, que tinha um professor de matemática, ele dava cartão amarelo e vermelho pros alunos, quando estava causando muito. E aí eram 4 turmas no meu primeiro ano, e a gente começou a competir para ver quem ganhava mais cartão amarelo. Aí ele percebeu que a gente começou a fazer isso, porque isso foi criado era $400 de multa, eu acho. E aí ele começou a instituir o cartão vermelho, perder meio ponto na média. Boa estratégia. Então eu acabei de lembrar essa história, mas enfim, eu perdi 1,5 ponto. Enfim, um beijo, professor Sandro, não sei se você lembra de mim, espero que não. Eric, pra gente terminar, eu sempre faço essa pergunta no final das entrevistas e não poderia ser diferente para você. Você contou toda a sua história no marketing esportivo, com a máquina do esporte, com tanto conhecimento. E aí eu queria saber de você o seguinte, que mensagem você deixaria para você mesmo assistir em 2035, revendo essa entrevista? Caraca. Você não pode esquecer. Como vai melhorar, viu? Como tá melhor hoje do que era 10 anos atrás? Acho que para mim sempre é isso.
sempre a gente... eu brinco, tem muito amigo que brinca, a gente vai ficando mais velho, o pessoal fala isso, bons tempos, eu faço bons tempos? O quê? Bons tempos de ficha telefônica, sem conexão de internet. É que a nostalgia ela é destilada, né? A nostalgia só pega a parte boa. Eu falo assim, cara, tá sempre melhor, tá sempre mais legal, tá sempre mais moderno, tá sempre diferente, os desafios são outros. Então, assim, com certeza a indústria do esporte daqui a 10 anos vai estar muito mais legal, muito diferente. Imagina como vai estar o Mundial de Clubes daqui a 10 anos. Copa do Mundo de Clubes. Pô, vai estar um outro bicho. Pode ser que ela morra? Pode ser, pode ser. Mas assim, o futebol, como ele vai estar daqui a 10 anos? O futebol brasileiro, cara, vai estar melhor. Você acha que os gramados não vão estar padronizados? Você acha que os técnicos não vão ficar 5, 10 anos? Você acha que os jogadores não vão... Imagina a quantidade de talento que vai surgir. Você acha que a gente não vai ter resgatado e falar assim, qual é a origem do futebol brasileiro? Isso eu tenho certeza. Vai chegar um louco lá, talvez seja eu no momento, mas que vai falar, cara, vamos voltar para a origem. O Brasil é invenção, é diferente, é criativo, é improviso, é empreendedorismo no futebol. Ele não é tático técnico europeu. É importante ter a tática e a técnica, porém o Brasil é anarquia. O segredo do Brasil é ter o protagonista anarquista. Não é ser quadrado. E já tem muito clube que está percebendo isso na categoria de base. Eu não preciso ter a categoria de base vencedora, eu preciso ter a formadora. Tem uma frase de um filme que eu gosto muito, que é um dos meus filmes talvez seja o filme esportivo favorito, que é o Moneyball. E o Billy Beane chega, todo mundo dando sugestões e tal, e ele vira e fala, se a gente jogar como os Yankees aqui, a gente vai perder para os Yankees lá fora. Eu acho que o futebol brasileiro é isso. Se a gente jogar como os europeus aqui, a gente vai perder para os europeus lá fora. Lá fora, é isso. Sim, qual é o talento que ninguém entende? O Estevão. Cara, tem muitos ali. Assim, e é muito interessante, o Mundial de Clubes para mim mostrou uma coisa muito legal. Porque veio jornalista do mundo inteiro trazendo os seus preconceitos, né, as suas visões de mundo limitada e levando isso para outras discussões. E tem uma coisa técnica para mim muito interessante de observar quando você olha o jogo. O europeu não consegue ser incisivo num contra-ataque como o sul-americano. O Boca vai pra cima de um jeito, o Palmeiras, o Botafogo, eles vão pra cima de um jeito que o europeu não consegue. Uhum. O jogo do europeu é previsível. Ontem o Bayern ficou bem nítido isso. Ficou nítido. O Bayern chegou como? Desarmando a fraqueza do Flamengo. Mas foi na base do toque, da triangulação. Não houve um contra-ataque fulminante do Bayern. Não. Você pega o Olise, que no Bayern, nossa, ele dribla, ele isso, aquilo. Cara, qualquer marcador brasileiro vai saber tirar a bola desse cara. Dois lances, tirou a bola do cara. Porque o cara é previsível. Perto do que é o brasileiro, ele é previsível. Ele é velocidade e troca de direção. E eu não sou jogador, hein? Pra olhar isso eu percebo. Você olha de fora, você fala, esse cara aqui é velocidade, vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro. Pega o Estevão, vê se você sabe o que ele vai fazer no outro lance. Pega vários outros ali. Pega o Montoro, que não é brasileiro, jogando no Botafogo. São jogadores que são, quando eles estão com a bola no pé, esses caras olham e falam assim, cara, o que esse cara vai fazer e como ele vai fazer, de que forma ele vem? E isso é sul-americano. Foi o que o Luiz Henrique falou. Ele falou assim, cara, eu não entendo por que o sul-americano... Aí faltou a visão dele como europeu de entender que o futebol europeu virou inatingível, né? Uhum. A sensação que a gente tinha antes de começar o Mundial é assim, cara, não dá pra jogar com futebol europeu. E na verdade não é isso. Quem exporta talento? A América do Sul. Quem exporta o talento é a América do Sul. Quem é o craque? Geralmente é o sul-americano. O cara que faz a diferença nesses times, geralmente é o sul-americano. E é muito louco, porque quando você olha, você fala assim, nossa. E a gente olha e fala, nossa, o europeu... Não, eles têm mais dinheiro e mais organização. Mas aí vai, para daqui a 10 anos, o que eu acho? Cara, a gente vai estar no futebol brasileiro muito melhor. E não vai dar pra você dizer, bom, era o Neymar que fazia aquilo. Não, vai ser outro futebol. Jogado de outra forma. Demorou 1h40, mas chegamos no Neymar. Falamos dele, né? Não falamos. Não. Mas já deixo o convite aqui, Eric, gostaria muito que você voltasse. Por favor. Não daqui 10 anos, mas vamos antes. daqui a algum tempo que a conversa foi muito boa. Obrigado pela sua presença. E onde as pessoas podem te acompanhar? Maquinadoesporte.com.br, todo dia. Notícias fresquinhas do marketing do negócio do esporte. @maquinaesporte nas redes sociais. E o meu é o Eric Betting, Eric com CH. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Betting com um T só, né? Também para facilitar, mas também nas redes sociais tem aí LinkedIn, Instagram e tudo mais. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.
É isso, gente. Lembrando, se inscreva no nosso canal se você quiser ouvir essa entrevista. Estamos nos principais tocadores de podcasts. Se você quiser reouvir também, não esqueça de avaliar o nosso programa lá. E, claro, se inscreva no nosso canal e dê like na entrevista. E divulgue também para os seus amigos, para suas amigas, tá bom? Um beijo carinhoso da minha parte. Fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.